Boa noite, classudas. Nós vamos gravar essa aula porque atingiu a capacidade máxima, então eu quero já só deixar claro para vocês que se vocês quiserem repetir lá amanhã, é possível. Ali, coloca para gravar a aula para mim. Gente, deixa eu me apresentar oficialmente. Meu nome é Elaine Brasileiro. Se você não me conhece, eu sou fisioterapeuta. Contudo, eu atuo na área de massoterapia desde antes da faculdade. Eu paguei a faculdade com a massoterapia. O sonho da minha vida era ser massoterapeuta. O sonho da minha vida era amassar as pessoas. E este sonho tornou-se maior quando eu resolvi ter uma equipe, ter um spa. E hoje eu vou compartilhar com vocês como foi essa jornada que eu fiz até eu conseguir isto, até eu conseguir essa percepção de valor elevada pelas pessoas da minha cidade, até eu conseguir ter um respiro para que eu possa dedicar atenção e energia em outras coisas e não só ao operacional, ao atendimento, à sessão, como algumas de vocês ainda vivem. Então, o que é que eu gostaria de saber de você que está me assistindo agora? Eu preciso saber de você se você já é dona de spa ou se você quer se tornar. Elaine, eu ainda atendo na minha salinha. Digita para mim no chat. Eu atendo na minha salinha, ou já tenho um spa urbano, ou já tenho um spa grande, mas deixa eu saber a tua situação, porque é com base na tua situação que eu sei desenhar ali um plano um pouco mais específico para o seu momento, tá bom? Vão me dizendo e as meninas vão me falando aqui no chat a resposta de vocês. Essa aula não iria ficar gravada, não era um objetivo meu deixar gravada, era uma conversa, e é uma conversa super íntima, super próxima de você, super querendo escutá-la, mas dedicando a você esse tempo de aprendizado. Então, eu trouxe aqui um protocolo para que você possa colocar amanhã nos seus atendimentos, que você vai ver mais do meio para o fim da aula, quando a gente chegar nesse slide, mas de fato, muitas pessoas não estão conseguindo entrar por conta da capacidade do grupo. Não entendemos por quê, porque ele é uma capacidade alta. Então, como a gente não quer que você fique de fora, a gente vai deixar a salva para que quem quiser e poder assistir amanhã, tá bom? Já temos algumas respostas sobre se são donas de espaço ou se são pessoas que desejam se tornar donas, donas de espaço, ou ainda que atendem sozinha na sala. Atendo Certo. na casa, atendo no espaço terapêutico, atendo na minha salinha, já tenho um spa urbano pequeno, montei minha sala nos fundos da casa da sogra. Essa montei meu spa no fundo da casa da sogra. Eu acho que é uma aluna minha, mas eu, eu acho que é uma aluna minha, porque eu tenho esse mesmo relato dela. Elaine, abri no fundo da casa da minha sogra porque era onde eu podia, mas depois ela me confirma se é ela mesma, viu? E é isso, gente. Vamos começar nossa aula porque nós temos muitas coisas aqui para pincelar sobre essa nova perspectiva de novo ano. Por que que eu digo novo ano? Porque de o ano passado para cá, a gente sabe que cresceu demais essa percepção de wellness, de como é visto o serviço de autocuidado. Antigamente outras coisas eram prioridade, né? Outras coisas eram vistas ali como até como luxo. E hoje em dia nós temos o wellness, o bem-estar, o autocuidado tanto nas marcas que servem, como você, serviços de bem-estar, quanto nas marcas produto, produtos de academia, produtos de treino, tudo isto que envolve o autocuidado e um pouco de paz para a cabeça do ser humano tem crescido demais, e principalmente serviços que são ligados à terapia de sono. Então, o que que o mercado está proporcionando para as pessoas que têm potencial, recurso, capacidade para estar investindo em algo que lhe faz bem dentro ali do tema sono? Isso é muito importante, porque a gente atua nisso. Você sabe que a massagem atua nisso. Seja você massoterapeuta, seja você esteticista, seja você ahn, neodesign, seja você o que for dentro da área do autocuidado, você sabe que o que você faz ali pelo outro faz com que no final do dia ele durma melhor, ele tenha uma noite de sono melhor, principalmente quem trabalha com o nicho de spa, né? Que é a massagem terapêutica, a massagem relaxante, as drenagens. Se você é fisioterapeuta, mas atende dentro dessa área mais relaxamento, se você é esteticista, enfim, deixa pra gente também no chat para eu ler depois a tua profissão, porque é importante para mim saber. Se você tem curso técnico em massoterapia, o que que você é e de onde você fala comigo? Porque eu tenho aluno do mundo inteiro e às vezes é importante para mim, porque o mercado de um país é diferente do outro, o mercado de um estado é diferente do outro. Então deixa para mim agora
qual a sua profissão e qual o estado que você está falando para que depois eu possa ler vocês no chat, tá certo? Então, o que é que a gente vai começar pautando dentro da nossa aula nesse início? No meio do ano de 2025. Por que que eu coloquei? O ano é 2025 e você sente que o mundo inteiro está falando sobre bem-estar e mudando dia após dia e você continua no mesmo lugar. Você vê as melhorias sendo feitas pelo TikTok, você vê as melhorias sendo feitas pelos Instagrams da vida, pelos influenciadores, mas você não consegue ter uma ideia de algo que possa chamar a atenção do teu cliente, chamar a atenção daquela pessoa que está passando feed, para que você capte mais clientes, para que você mude a tua história, mude o teu lugar, saia do mesmo lugar e aí você se sente muito mal. Porque, gente, quando você não sabe o que fazer, você entra num estado de procrastinação. Vocês já passaram por isso? Caramba, Dia das Mães passou, Dia dos Namorados passou, Dia dos Pais passou. Não é possível que eu não vá criar uma mega campanha, uma mega coisa assim muito especial para o Natal. Não é possível. Quem de vocês já tiveram esse questionamento? Porque esse questionamento ele é real. Muitas de nós quando nós principalmente atendemos sozinhas, é tanta coisa para que a gente abrace o marketing, a limpeza, o atendimento, querer expandir, conversar com influencers, trazer nosso espaço para dentro de uma entrevista, de um telejornal local. É tanta coisa para que você se divida como empresária que você acaba, às vezes, procrastinando por não saber nem por onde começar. Eu digo isso porque eu já passei por isso, passo às vezes, quando eu tenho principalmente a abertura de um novo negócio como foi agora a marca de roupas, né? Que eu não sabia por onde começar, se eu buscava as informações do correio, a etiqueta, o tecido, o corte, e ali, de repente, eu passei uma semana sem sair do lugar porque eu não sabia por onde começar. Até que eu fui indo pelo mínimo que eu pudesse fazer, e aí saí um pouco do lugar, soube por onde ir, e é desse jeito que a gente se sente. Então, você às vezes está atendendo e só faz isso o dia todo, semana após semana, mês após mês, e não consegue mais sair da mesmice. E aí você tem a mesma salinha por um bom tempo, com o mesmo ticket mensal entrando dentro da tua conta e você já não aguenta mais, porque você está vendo ao mesmo tempo pessoas que trabalham com autocuidado no outro lado do mundo fazendo uma bobagem, que você entrega às vezes muito mais, mas ela se destaca, tem muito mais visibilidade porque ela alcançou um lugar na percepção desses clientes que você ainda não conseguiu alcançar. E é sobre isso tudo, o que você talvez ainda não possa ter visto, que nós vamos conversar juntas, porque eu vi isso lá atrás no meu negócio, busquei referencial, busquei repertório, viajei, senti como cliente, implantei no meu e agora eu estou implantando no de vocês, caso vocês me permitam. Então a gente vai falar sobre isso exatamente agora. Por que ficar no mesmo lugar enquanto o mundo inteiro inova e surpreende? Essa sala é uma foto que eu trouxe da minha primeira sala de atendimento lá atrás, onde eu atendia sozinha. No meio de um atendimento e outro, eu abria minha marmitinha ali de arroz com carne moída e feijão e meu suco, porque eu levava ali minha marmita, em cima da minha agenda, porque eu respondia, as pessoas comia, respondia, comia. Quando eu acabava de responder, agendar, eu fechava. E por incrível que pareça, gente, eu tinha a agenda fechada durante um mês e meio à frente. Então, não é porque eu atendia com massagem em uma sala que ainda não era isso tudo, porque há anos atrás, o que nós entendemos como experiência, o que nós entendemos como vivências de spas, não era exatamente isso. Há anos atrás, muito pelo contrário, o que eu fazia já era visto como algo super diferente. E vocês ficavam pedindo sempre para que eu pudesse dizer para vocês como eu estava fazendo aquilo. Então, imagine você ter uma agenda fechada durante um mês e meio à frente. As pessoas falavam comigo, como que pode você não ter agenda daqui a um mês e meio? E eu mostrava a agenda toda preenchida. O que que eu estava fazendo de diferente naquela época que fazia com que o meu cliente fidelizasse comigo a ponto de não só vir toda semana, mas trazer mais pessoas e cada vez mais pessoas buscarem vir para o meu atendimento? O que que eu já tinha percebido ali que as minhas colegas da área ou que outros lugares que até hoje estão próximos de mim, que também trabalham com spas, não perceberam. Contudo, mesmo percebendo isso, não faz bem para o seu negócio quando você é tão boa a ponto de não ter vida. E era o que acontecia aqui. Eu atendia tanto de 8h30 às 7, 8, 9 da noite, que eu não conseguia ter cabeça para expandir o meu negócio para outras melhorias, para outros braços, para outras ampliações, para buscar um spa maior, uma sala maior, um espaço maior. Então, é perigoso. Até a zona de conforto sendo muito boa, é perigoso. E isso é que eu peço para você que você possa olhar para dentro do teu negócio hoje
e pensar comigo, será que o que eu estou fazendo está tão legal, está tão confortável, que eu não estou buscando algo que me tire, algo que me inquiete, que me tire dessa zona de fato para que eu alcance algo que eu nunca alcancei ainda? Será que o que eu estou fazendo de fato está me deixando tão confortável na rentabilidade, no conforto físico, dentro dos clientes que eu já tenho, que eu não estou procurando quebrar essa bolha e alcançar lugares que eu nunca alcancei, que eu nunca pisei, que eu nunca subi, que eu nunca elevei o meu negócio? Então a gente vai conversar sobre isso, porque quando você muda a sua perspectiva de um espaço de atendimento, onde você vende a sessão para vender experiência, porque agora você tem um spa urbano para chamar de seu, muda muita coisa na sua vida. Ele coloca em lugares muito especiais, a qual a gente vai discutir a partir de agora. Esses foram um pouco dos recortes que eu trouxe para que vocês percebam como eu também já comecei pequenininha como vocês. Essa primeira foto, para quem não me acompanha, para quem nunca viu, ouviu falar da minha história, é a garagem da minha mãe. E aqui está escrito terceiro turno, porque eu atendia o dia todo, de manhã fazia faculdade, de tarde clínica e às vezes de noite eu atendia os meus clientes na garagem da minha mãe. Colocava tudo em cima do pallet, as ventosas. Então eu me escondia, de certa forma, atrás da técnica. Eu me escondia atrás do dry needling, que é a terapia por agulha. Eu me escondia atrás da ventosa terapia. Eu me escondia. Por que que eu falo escondia? Porque isso tudo chamava às vezes mais atenção do que o meu próprio dom de massagear. E quem já viu minimamente eu fazendo isso, você sabe na cara que eu nasci para fazer isso. Mas eu me escondia atrás de técnicas, atrás de protocolos genéricos que o mercado inteiro faz, e isso não me diferenciava em nada. E ainda assim, eu atendia todo santo dia. Veja só, gente, na garagem da minha mãe, meu irmão estacionando o carro, minha mãe abrindo a porta e perguntando se meu cliente queria suco. Era um caos, mas eu atendia. Essa foto ao lado foi quando eu fui para essa minha sala, a qual eu mostrei no slide anterior para vocês. E eu comecei nessa segunda sala. Perceba a maca. O meu cliente deitava, gente, nessa maca e ele ficava com o peito todo marcado de bolinha, porque essa manta que eu usava, eu acho que eu comprei no centro da cidade e ela tinha essas bolinhas. E aí, quando ela virava, tava as bolinhas marcadas na cliente. Ô, Jesus Cristo. Era isso, mas era o que eu comecei. Então, eu colocava ali os meus certificados, comprei uma luminária bem cearense ali, da Carnaúba, para colocar na minha sala, para trazer, desde sempre, eu sempre tive esse interesse em trazer a minha regionalidade para dentro do meu spa. Aqui na foto 3 a gente vê como eu colocava a toalhinha do rosto. Ela ficava reta e ela tinha bordado. Lógico que esse cliente iria levantar com tudo isso marcado. Então, tudo que eu aprendi hoje foi a base da porrada da vida. Tudo mesmo. E aí, com o tempo, eu melhorei. Coloquei um lençol maior, coloquei um tapete felpudo. Perceba só, já fiz ali uma espécie de amarração da toalha ali que ficava sobre os pés. Tem um lenço, se vocês perceberem, tem um lenço aqui em formato de triângulo nesse travesseirinho dos pés, a qual eu mandei fazer. Eu mandei confeccionar em tecido duplo, cerca de 30 lenços para eu dar para as minhas clientes que fechavam o pacote. Elas colocavam na bolsa. Era muito legal. Eu sempre tive ideias para estar fortalecendo, anote isso. Tenha ideias que fortaleçam o seu branding. Elaine, não sei escrever branding bem rápido. Tenha ideias que fortaleçam a sua marca, bem simples, bem específico, bem objetivo, gente. Tenha ideias que fortaleçam a sua marca, que saia do seu operacional. Porque a partir do momento que você faz isso, você entra no dia a dia das suas clientes. Quando a minha cliente chegava, que ela fechava pacote, eu dava para ela esse lenço. E aí ela ia para casa, colocava na bolsa, amarrava o cabelo, colocava ali na maçaneta do quarto, cada uma me mandava uma foto diferente do que elas faziam com o lenço. E aí, quando eu comecei a postar, todo mundo queria o lenço, mas você só tinha o lenço como? Fechando os pacotes. Então, tem coisas que você pode ir fazendo para fortalecer a sua marca, que não é só vender o seu serviço, mas vender também o seu produto, vender também algo que comunica com o que você faz. Eu atendia muitas mulheres, então o lenço era algo que comunicava o que eu fazia também. Comunicava bem-estar, comunicava beleza, ela se sentia bonita com aquele lenço no cabelo, na bolsa, etc. Então, tudo isso a gente ia ali. Vocês podem perceber que embaixo desse móvel de madeira eu tinha um micro-ondas. Quem nunca, né? Na foto anterior também, ó.
Passa a foto anterior, Emily. Isso. Dá para ver na foto do meio que tem um micro-ondas embaixo do móvel. E eu, nessa época, não colocava um paninho. Pode, isso. Nesse slide você vê que eu já coloquei o paninho, mas era o micro-ondas. Era ali que eu esquentava a minha comida todo dia. Precisava a cliente ver o micro-ondas? Não. Então eu colocava o pano. Mas ainda assim, gente, era isso, porque embaixo da maca já tinha todo o resto que ela não podia ver. Tinha toalha, tinha lençol dobrado dentro de plástico, tinha tanta coisa. Por isso que eu coloquei esse lençol maior, para poder cobrir as laterais da maca. Era estratégico, com certeza. Vocês são assim que eu sei. E aqui, ó, o banheiro, como que eu podia cobrar mais caro? Como que eu podia começar a dizer que a minha sala não era uma sala qualquer, se eu me comportava como uma sala qualquer? Quando eu cheguei, eu coloquei esses girassóis no espelho com essa orquídea de mentira. Coloquei esse sabonete da Natura. Dá um zoom no difusor e no sabonete, Amy. Esse difusor e esse sabonete era eu quem fazia. Eu ia no centro, comprava a base, comprava a essência, comprava os vidros, comprava os palitos, comprava a fita que eu ia dar o nó, eu vendia para as minhas clientes também. Gente, olha quanta coisa eu vendia. O meu negócio era vender, seja o que fosse, porque eu precisava ter uma rentabilidade que me sustentasse ao final do mês. Então, eu não dependia só dos meus atendimentos. Eu vendia produtos que agregavam a minha marca. Vendia meus lenços. O lenço eu dava de brinde quando ela fechava o pacote, mas eu vendia é, aromatizador, eu vendia sabonete, perfume para o ambiente, eu vendia tudo isso. E elas amavam, tá? É porque hoje eu não trouxe para vocês a foto que eu fazia dos aromatizadores personalizados. Eu colocava uns vidros, eu fazia uns vidros artesanais lindíssimos. E aqui na foto ao lado também eram os que eu vendia, ó, para homem, para cliente homem, e eles compravam muito. Era o sabonete, o álcool e o difusor. O aromatizador de ambientes na cor preta, com palito preto, que era para os clientes homens. Dá um zoom nessa garrafinha, Amy. Essa garrafinha, gente, era uma garrafinha de cerveja, uma long neck, e eu cobri ela toda com sisal e coloquei dentro esse trigo, porque eu tinha que ter uma decoração para o meu banheiro, mas eu não tinha como comprar. Então, tudo eu criava, desde sempre na minha vida, tudo eu criava. Isso aqui, que parece o mármore, vocês acham que eu comprei 20 mil reais em mármore? Claro que não. Eu comprei adesivo e mandei adesivar o banheiro, porque só de ver esse antes e depois, não dá uma sensação de que eu aumentei 200 reais esse atendimento? Não dá. Não dá para eu me comportar no mercado como alguém que você vá ter um posicionamento mais premium, mais elevado, que atende ali uma médica, um médico, um advogado, um desembargador, como eram as pessoas que eu atendia, juízes, pessoas que eu atendia, empresários, e eles virem para esse banheiro aqui do Girassol. Não tinha condição. Então, eu associava, sim, o meu espaço ao que eu queria comunicar. Tirem dicas disso. Em nome de Jesus, implementem no de vocês. Até que, em 2023, depois de 2 anos de obra, pulei muita coisa aqui para trazer para vocês. Fiquei ainda um ano sem sala, só atendendo a domicílio e dando curso, atendendo a domicílio e dando curso. E o dinheiro das formações eu trazia para a reforma do spa. Então, hoje, o spa que vocês conhecem, ele já foi assim bem nu. Essa primeira foto é a foto da Sala Sertão, que é a nossa sala, que ela de propósito, né, vazia, porque nela eu também faço formações, então Elaine, a sua sala é bem vazia, então eu não vou ter nada também, só a maca. Não é isso, é porque lá no meu spa eu uso a minha sala para outros fins. Se você tem o seu spa e você usa para outros fins, é bom que você deixe clean, mas se não, você pode trazer toda uma vivência, principalmente você que atende apenas em uma sala. Aqui eu estou falando de um lugar onde eu tenho 3 salas de atendimento, entende? Então era no início bem para vocês verem como quando a gente de fato começa de pouquinho mesmo. Essa terceira foto, gente, é a nossa sala aterrar hoje, a qual eu tenho as poltronas. Ela já foi desse jeito, ela já foi escritório com mesa, com post-it, com quadro, com tudo, mesa, cadeira, e hoje ela é a nossa sala aterrar com poltronas maravilhosas. Então a gente pode sim, vocês podem ter certeza que é possível transformar um espaço pequeno em uma coisa ultra intimista e aconchegante para clientes de vocês viverem experiências extraordinárias. Elaine, a minha maior queixa hoje é porque eu tenho uma sala pequena, é porque eu atendo dentro de 2 salinhas ou dentro de 60 metros quadrados, 30 metros quadrados. Eu também já atendi dentro de 30 metros quadrados e eu conseguia propor experiências maravilhosas para minha cliente de roupão, de escalda-pés, de tudo isso. Então a gente consegue ver que ao longo do tempo a gente foi evoluindo. Nessa parte aqui, eu ainda trouxe para vocês verem a sala que hoje é o Red Spa, que é essa primeira foto, mas no início também ela era sublocada para uma pessoa e ela era bem clean, eu deixava ela assim bem clean também.
quando a gente atendia sem fardamento, ó, olha a diferença, gente, da gente atender sem fardamento. Meu Deus do céu. Vocês vão entender o porquê que eu tô falando dessa palavra fardamento logo mais à frente para o negócio de vocês. E isso hoje, olha como muda o mesmo lugar, frio, distante, sabe? Não comunica tanta originalidade, tanta autenticidade. É mais um lugar, eu não tô vendo aqui a identidade do dono, eu não tô vendo aqui. E você já via, né? Porque nessa foto do meio, passa anteriormente, Emily, que eu tô falando isso. Nessa foto do meio aqui, que é quando eu atendia na cadeira de madeira numa bacia de alumínio, eu já cobrava aqui, perdão, R$ 500, R$ 600 no meu atendimento. As pessoas já iam para pagar este valor. Então, veja que não é o item que vai deixar o seu spa, o seu espaço, sua sala super elevada em questão de ticket. Não é o que você tem, mas é como você vai amarrar os protocolos, amarrar o que você tem, amarrar a estrutura da experiência, entende? Aqui, nós não tínhamos farda. A equipe inteira ia com a roupa que tinha, que era sempre, a maioria das vezes, calça e uma camisa de linho. Era o que eu sempre colocava como regra, né? Então, eu pegava todas as minhas camisas de linho, trazia para a empresa e quem chegava para atender ia vestir as minhas roupas e tinha que caber dentro delas. Porque no momento ali, eu ainda não tinha o fardamento da minha equipe. E hoje, quando a gente mostra o mesmo lugar de uma forma totalmente diferente, com intenção, vocês percebem essa diferença? Essa sala aqui que estamos eu e a Van era essa terceira foto aqui. Volta 2 slides. É porque como eu tô passando aqui, eu não tô vendo que tu não tá passando, eu tenho que me atentar a isso. Ó, essa terceira foto, pode passar, Emily? É essa sala que eu estou com a van. Gente, é muito discrepante. Então, Elaine, o que que você mudou? Eu mudei que eu coloquei tapete. Eu mudei que eu coloquei poltrona. Eu mudei que eu coloquei planta. Eu mudei que eu coloquei uma certa percepção de escala. Porque quando eu estou com uma maca dentro da sala, é uma percepção. Mas quando eu coloco 4 poltronas dentro de uma sala e posto, as pessoas já entendem que elas podem ir com a amiga, com o amigo, com a família, com o marido, sabe? Ela já entende que não vai ser só ela ali, então ela pode ir na hora que der, pode ir com o notebook, porque ela vai poder ficar à vontade. Não é só uma coisa. As pessoas do nosso espelho entendem que a gente também se adequa à rotina dela. Então, é como se parasse um pouco de ser, nossa, é tão obscuro, é uma salinha tão esquisita. Não mais. É uma sala para o mundo, não tem cortina. Arranquei as cortinas, tirei o vidro, deixei só o vidro, perdão, e deixei a luz entrar, porque elas entendem que elas estão no spa urbano, ao mesmo tempo que elas fazem as terapias, elas olham o céu, olham os prédios, olham a rua, olham os pássaros, olham as plantas lá fora, e isso é que muda. Mas até chegar nisso aqui que vocês estão vendo, existiram uma série de coisas que é o que eu vou ensinar para vocês nessa aula, que eu quero muito que vocês comecem a implementar dentro do spa de vocês, dentro do negócio de vocês, que é essa percepção do que é um spa. O que que torna uma sala, o que que torna um local um spa urbano? Elaine, eu cresci com a percepção de que a vida inteira eu tinha que ter um lugar muito grande, ou um lugar que envolvesse piscinas naturais ou muitas jacuzzis, para que eu possa ter um spa. Então quer dizer que não é bem assim? Não, gente, não é bem assim. Pode passar. Existe um termo chamado spa urbano. Esse termo, ele é dado para todo spa, para todo centro de cuidado ali de bem-estar que ocorre no meio da cidade e que é de fácil acesso para esse cliente, onde são servidas terapias de bem-estar e de autocuidado. Essas terapias podem ou não estar atreladas a experiências com a água. E por que que eu cito a água? Porque o termo spa vem de uma cidade na Bélgica, para quem não sabia, onde são conhecidas essas cidades por suas termas. Então, todos iriam para essa cidade para banhar nas termas, porque tem muito benefício, faz bem para as articulações, e você sai dali rejuvenescido e vital e etc. Então, o termo spa é essa cidade na Bélgica que chama Spa, que é conhecida por suas grandes termas, ou seja, grandes piscinas termais. Então, quando se expandiu no mundo esse termo spa, foi porque as pessoas entenderam que spa era tudo aquilo que tinha envolvimento direto com a água. Contudo, hoje, anos depois, décadas depois, a gente entende por spa muitos conceitos. O spa clínico, o spa médico, aquele que você opera e vai para uma casa de autocuidado onde tem uma equipe que vai cuidar de você pós-cirurgicamente, porque na sua casa você não tem essa pessoa, essa possibilidade de cuidado. Então, essa equipe vai cuidar de você. Então, isso é um spa médico, é quando você sai de um pós-operatório e vai para uma certa
um certo spa, onde lá não é piscina, não é, você nem pode entrar, você está sendo cuidado, cheio de dreno, cheio de hematoma, mas você está sendo cuidado por uma equipe de spa, você está sendo recebendo drenagem, recebendo lavagem de cabelo, você está recebendo massagem nos pés para circulação, é um spa médico. Então entenda que hoje em dia não se atrela mais ao conceito de spa apenas o que é servido com a água ou através da água, mas também todo aquele estabelecimento que faz com que esta pessoa que entra em contato e que se torna cliente saia dali mais leve, respirando melhor, mais de bem consigo, no meio do caos do seu dia. É conhecido hoje como spa urbano, o lugar que oferece ao seu cliente um momento de respiro mesmo, um momento de tranquilidade, um momento onde ele pode zerar e recomeçar o dia porque saiu desse lugar. Então, é possível sim que você tenha esse lugar. É possível sim que você deixe de ser uma sala de atendimento e se torne um spa urbano, porque eu me tornei um. Eu já fui uma salinha dentro da garagem da minha mãe também, depois uma salinha, depois um espaço com várias salas, mas sem uma ligação onde eu amarrei isso como spa. Isso eu fiz de um ano para cá. Mas antes disso, não. Eram três salas diferentes, com três serviços diferentes e pronto. Era espaço Elaine brasileiro e não spa equilíbrio ou equilíbrio spa. Entendem? Então, eu quero trazer essa reflexão a partir de agora para vocês, para que vocês entendam como pode transformar o que vocês já fazem em algo maior, para que vocês possam elevar o posicionamento de vocês dentro do mercado. O que eu precisei fazer para transicionar o meu espaço para um spa urbano? Tanto estruturalmente, como vocês puderam ver, quanto na percepção dos meus clientes. Eu posso dizer para vocês claramente que antigamente os meus clientes não tinham rituais que hoje faz parte dos protocolos do meu spa. Então anote aí no seu caderno com todas as tintas da sua caneta. Ter rituais de vivência para esse cliente. O cliente precisa se envolver com a sua marca, precisa se envolver com o seu spa. Ele não pode só chegar dentro do seu spa e simplesmente deitar na maca, se levantar e ir embora. Ele não pode somente chegar, você dizer onde é que dói, ele dizer onde é que dói, apontando com o dedo, se deita, é recebido com um monte de óleo, embalsamado com um monte de óleo, se levanta e vai embora. Ele precisa viver um ritual, um percurso, uma jornada dentro da experiência dele, que vai fazer isso de fato ser uma experiência e não mais um atendimento qualquer. Claro, se você quiser conversar sobre isso. Porque se você quer continuar tendo um atendimento qualquer, não é comigo. A minha especialidade não é atendimento qualquer. Tem diversos outros profissionais do mercado que vão estar ensinando vocês melhor a ter um atendimento qualquer. O meu não é. Eu falo sim para pessoas que querem cobrar mais alto, para pessoas que querem se posicionar de forma mais elevada e mais premium dentro do mercado de spa e bem-estar. Eu falo sim para pessoas que querem sair do ticket X para ir para um ticket mais elevado e mais redondo, que não paguem para trabalhar, mas recebam pelo seu trabalho. Para estes é que eu falo. Então, se você está nessa aula, Elaine, eu acho muito legal o que você faz, estou aqui na aula porque eu não estou fazendo nada nessa segunda-feira, mas eu não quero realmente ter um spa urbano, porque assim, dá um trabalho mudar isso tudo, sabe? Eu não tô pronto, eu não sei, eu tô bem onde eu tô. Não é para você que eu quero falar. Você fica aqui na aula, você vai ser muito bem-vinda. Alguma coisa aqui vai te ensinar, mas não é bem para você que eu tô querendo falar, não. Eu tô querendo falar para a pessoa que não aguenta mais de verdade ser muito boa no que faz, ser uma pessoa simpática, carismática, grava seus vídeos bem, sabe? Encanta todo mundo fala bem do seu trabalho, tem um amor pela sua profissão, mas está no mesmo lugar no segundo semestre do ano, onde todo o mercado de bem-estar e de wellness está crescendo, menos você dentro da sua cidade. É para quem está realmente assim esgotado e não sabe mais como fazer e de onde tirar? Pronto, aí veio para aula para pegar um gás e no final da aula pegar uma solução. É isso, tá? Não é para você que não tá nem aí, não. É para quem realmente quer tomar uma atitude. Porque assim como eu tomei uma atitude de estabelecer ações para que eu tinha que fazer alguma coisa para poder eu parar de ser apenas três salas, espaço Elaine brasileiro, e me tornar equilíbrio spa. E aí o que foi que eu fiz? Primeiro, eu elevei o meu repertório. Você pode elevar o seu repertório de diversas formas. Essa forma aqui que você está tendo agora é uma forma, e inclusive muito genuína, que é ouvir alguém que já fez algo que você quer fazer. E é muito legal isso, porque, por exemplo, eu não posso ir a tal lugar descobrir como que faz tal técnica, mas quando eu invisto em alguém para que me ensine isso, porque ela já foi lá, já bebeu da fonte, eu estou investindo sobre mim, que foi o que eu fiz indo até Paris em fevereiro, fazendo a formação em Head Spa.
A formação, eu fui a única do Brasil que fez essa formação coreana. Então, você tira daí. Olha só isso. Você foi a única do Brasil, Elaine. Eu, a única do Brasil. Estava lá com países de Arábia Saudita. Era uma aula que acontecia assim, em francês, inglês e coreano ao mesmo tempo. Eu tava para ficar maluca. Mas eu busquei isso fora, não só do meu estado, eu busquei fora do meu país mesmo. Então, o repertório, gente, ele vai vir de experiências que você se propõe a fazer e a viver. Não tem como você transbordar sobre o seu negócio se você não bebe de fonte nenhuma. Ah, eu não vou nem ter aula com alguém que já está em um lugar onde eu desejo estar, eu não vou nem investir em uma viagem onde eu possa ir a spas nesse país, eu não vou investir em spas fora da minha cidade, eu não vou investir em nada, mas pode ter certeza que amanhã, 8 da manhã, quando eu acordar, eu vou saber o que fazer. Que bom que você vai, porque de alguma forma você também teve referência, seja no Rio de alguém, seja no Pinterest de alguém, seja no Google, seja na busca do explorar, mas a gente precisa sair da nossa bolha para poder ver o mundo. E foi isso que eu fiz. Às vezes eu viajava para dar curso, como nos estados do Brasil, às vezes para dar curso fora, como na Espanha, como em Lisboa, agora na Suíça. Todo lugar onde eu estou a trabalho, eu sempre tento não, eu sempre invisto em experiências de massagem e às vezes acompanhando o Paulo no trabalho dele e fazendo o meu. Se ele me diz assim, às vezes com 2 meses de antecedência, ó, eu vou ter que ir ao Uruguai daqui a 2 meses e eu gostaria muito que você viesse, amor, porque a gente já não vai se ver o mês todo. Se você não vem comigo, aí é que a gente fica sem se ver mesmo. Quando eu sei que ele vai, eu já falo com alguém lá, às vezes eu presto consultoria para a pessoa. Pronto, fulana, vou estar no Uruguai tal dia. Ela já marca comigo, a gente já fecha o trabalho só para não ficar sem fazer nada nessa viagem. E aí eu já vou conhecendo todos os espaços de onde eu estou. E foi assim que eu fiz, indo para Uruguai, em Punta del Este, onde nesse spa foi a pior uma das piores, porque eu já fiz muitas ruins, mas foi uma das piores massagens que eu já fiz, porque era dentro de um. Eu sempre busco, gente, não é qualquer da rua, não. Eu entro no Google e coloco o melhor spa de Punta del Este, viu? Não é uma busca qualquer. Eu coloco o melhor de tal lugar. E aí ele fazia um negócio assim, ó, uma técnica assim, que parecia que a minha carótida ia explodir. E eu ficava sem respirar direito, eu ficava assim, para ver se ele percebia. Não adiantava. Então, isso tudo eu só sei, e eu sei que eu não quero fazer no meu spa. Esse tipo de técnica repetitiva que você fica no pescoço da cliente, parecendo que você tá assim, repetindo a fita. Eu tava quase sem conseguir respirar. É muito ruim. E ele fazia um monte de pergunta. Então, tudo isso eu só sei porque eu vivo. Claro que quem tem bom senso não precisa. Poxa, eu vou ficar fazendo um monte de pergunta para minha cliente, mas tem pessoas que precisam viver para ver como é ruim. E é assim que eu fiz. Em Uruguai, em Nova York. Em Nova York foi a minha maior escola de experiências podais. Foi daí que eu trouxe o método Aterrar. No México, que foi o meu aprendizado em spa de cabeça, também vivi como cliente muitas experiências assim lá, em Guadalajara, em Paris, na Itália, eu só trouxe a Toscana como referência, mesmo já tendo ido para outros spas lá no passado, mas esse ano, esse me chamou a atenção demais, porque eu fui em 3 spas na Itália, onde os três com características diferentes, mas apenas o último chegou a chamar a nossa atenção beneficamente. Porque, de resto, os outros, gente, era terapeuta atendendo com cheiro de cigarro. Sabe quando você tem problema aqui de respiração e aí ele respira bem alto e você não consegue nem se concentrar porque você pensa que ele tá com falta de ar e vai cair duro na sua frente? Eu me preocupava mais com ele, às vezes, do que comigo. Eu ficava, meu Deus do céu, esse homem tá passando mal. Porque dava pra ouvir ele enquanto fazia a massagem e o cheiro de cigarro na farda, gente, é muito ruim. Então, tudo isso eu só sei quando eu vivo. Tudo isso eu só sei quando eu começo a me colocar no lugar do cliente. Qual é o percurso que o cliente faz dentro do meu espaço? Você já se perguntou isso? Você já entrou dentro da sua sala e foi fazendo todo o percurso que o seu cliente faz? Ah, ele troca de roupa aqui, olhando para esse cabide. Será que o cabide está torto, está arranhado, está descolando, está caindo a tinta? Ah, ele sai aqui do banheiro e aperta aqui a maçaneta. Será que tá frouxa? Será que se eu puxar muito forte a maçaneta sai? Você já viveu os percursos que o seu cliente faz? Porque a partir do momento que você se propuser a fazer isso, a forma como você vai começar a apresentar esse lugar para ele vai ser completamente diferente. E era assim que acontecia. Então, esses repertórios foram extremamente importantes para eu construir para vocês uma base de dados para que a gente possa se inspirar, se espelhar ou repelir, que é o que eu fiz dentro da minha formação do Spa Classe A. Eu trago essas vivências e esses exemplos na prática para as minhas alunas. Por que deixar de vender sessão e começar a vender experiências de spa? Vocês ainda vendem sessão, principalmente chamando por esse nome?
Porque sessão ainda está tão ligado àquele algo individual, aquele algo clínico, aquilo que o médico passou porque você foi na ortopedia e ele passou 10 sessões de massagem porque você tem fibromialgia, porque o reumatologista passou 10 sessões de massagem porque você tem problema com fibromialgia crônica. Ah, porque o ortopedista passou porque você tem que fazer liberação. Sabe, o termo sessão, ele é muito ligado ainda ao clínico, à clínica mesmo, à fisioterapia, à clínica médica, à clínica de físio. E às vezes quem trabalha nessa área de spa e quer entrar nessa área de spa, não é um termo que gere um código benéfico, não. Muito pelo contrário, é um ruído. Então mude a partir de hoje o termo sessão pelo termo experiência, se você proporcionar uma experiência. Porque se você não for para proporcionar experiência, nem faça essa mudança, porque aí você vai vender como experiência, não vai ser uma experiência, e o seu cliente vai lá no Google e vai dizer que não foi no avaliador do Google na frente de todo mundo. É muito melhor que ele vá com a expectativa 10 e se surpreenda com a expectativa 100 lá dentro, do que você colocar a experiência, 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 e ele chega com 100 e sai com 10, sabe? Então, só tem a experiência se você, a partir de agora, começar a organizar a sua sala de atendimento para que seja experiência, tá bom? Por que você deixar de vender isso para vender experiência? Eu acredito que hoje, gente, a maior parte das pessoas, elas querem viver as coisas que querem viver e que são propostas na internet pelo simples fato de experienciar aquilo. Vocês viram isso do bombom do amor? O bombom do amor, o morango do amor, ele tem esse apelo ao curioso justamente por conta disso, porque as pessoas começaram a viralizar por conta do bombom e todo mundo queria provar o bombom. Então, às vezes, não é porque você gosta nem de maçã do amor, e nem do morango do amor, e nem de morango. É porque você está vendo todo mundo fazer, quer fazer também. Então, a parte do pertencimento, a parte do pertencer, ela existe aí e entra com muita força por conta disso. Perceba que experiências estão aí para ser vividas. Sessão está aí para ser realizada quando o médico passa. Então é muito mais fácil você ter muitas vendas se você vender experiências a qual a pessoa vai lá para viver algo gostoso, do que você se amarrar ao termo sessão e a pessoa ter que se lesionar para poder viver uma sessão com você. Você entende a diferença? É como se experiência de spa, ela pode marcar amanhã à tarde com você, amanhã de manhã. Não precisa ela ir numa guia de 10, ela vai quando ela quiser, levando quantas pessoas ela quiser. É como se você abrisse o universo de possibilidades para esse cliente comprar de você quando você muda essa percepção de sessão para a experiência de spa. É possível, mesmo em sala pequena, ter um toque de spa que me diferencie dos outros espaços de massagem, Elaine? Óbvio que é. Essa semana vocês viram que eu acompanhei o spa de uma aluna, onde ela já é minha aluna do Método Equilíbrio e não do Spa Classe A. E a gente fez questão de presenteá-la com a formação para que a partir de agora ela comece a mudar a sala de atendimento dela, porque ela já tem esse conceito por atender dentro de um salão de beleza, dentro de um lugar que serve saúde, bem-estar e estética. Então, como é que eu posso fazer para mudar essa sala pequena de uma sessão, de uma coisinha pequena, xoxa capenga anêmica, para uma grande experiência de spa urbano em uma sala pequena? Tem algumas vantagens que a sala pequena tem que você não pode jogar fora, que eu considero muito importantes, que é a intimidade. Essa cliente que vai comprar de você e vai para a sala pequena, ela vai encontrar com a sua salinha pequena com você algo que em centros grandes ela não vai encontrar. Sabe? Centros separados por cortina, que é um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, você vai perdendo a vista na contagem, porque são demanda, é escala, é o tempo todo volume, você serve qualidade. É mais íntimo, é mais reservado, é mais exclusivo. Você pode fazer o dia de noiva, você pode conversar com a sua cliente, você pode fazer aquilo ser só dela. E não, ela não vai ter interrupção, não vai ter isso. Anote, decore, grave. Coloque o áudio para gravar e mande para sua amiga para salvar essa fala que eu vou falar agora. Mas isso, gente, é uma coisa que é muito importante. Quantas vezes a gente vai viver experiências em determinados lugares e a gente é interrompido por pessoas que entram dentro da sala dizendo que o outro chegou e tem 15 minutos que está esperando e que a cliente que está com você só tem mais 5? Pelo amor de Deus, quem é cliente sabe que isso é a pior coisa que existe. Então, gere mais exclusividade e mais reserva e mais intimidade para essa cliente que marca com você. Você eleva um pouco o seu valor de atendimento para que você sirva uma experiência muito exclusiva. É o suco que ela gosta, é a bebida que ela gosta, é o aperitivo que ela gosta, é a forma como ela gosta de ser recebida, se é com a manta desligada, se é com o ar mais frio, o ar mais quente, se você faz aquilo ser mais exclusivo, mais personalizado, coisa que não dá para você fazer quando você atende por volume.
Ah, Elaine, o meu sonho é ter um lugar bem grande que tenha só as cortininhas separando as marcas. Pelo amor de Deus. Você tá na aula errada. Eu nunca vou vender volume desse jeito, não. Eu sempre vendo qualidade acima de tudo. Porque, para mim, mais vale um atendimento que você tenha qualidade dentro de uma salinha pequena, dessa pessoa lá naquela cidadezinha, e que foi incrível, e que ela abraçou o que você trouxe de dor. Ela tem um encantamento, porque é tudo limpinho, é tudo lindo, sabe? Dá para eu fazer uma story, postar aqui dentro do meu lifestyle aqui, do meu dia, do meu story. Ela me escuta, ela é humana, do que eu ir para um lugar que a pessoa não se interessa em saber meu nome. Eu ia falar nomes agora, mas eu não vou. Mas tem um lugar em São Paulo que eu fui, que é um dos salões maiores e mais reconhecidos do mundo. E eu fui lá lavar o cabelo. Na recepção, a moça errou meu nome duas vezes. Eu não tinha nem dito ainda meu nome, a moça já tinha errado meu nome duas vezes. Eu fiquei, moça, desculpa, mas quem é Paula? Sei lá, supor. Aí ela, meu Deus. Aí ela viu que estava me chamando de nomes errados há um tempo. Então eu, meu Deus do céu, se eu tive esse tratamento em um lugar que é no Brasil, um dos melhores do mundo, imagina. Imagina. Então, às vezes, gente, por quê? Porque lá é tanta gente, mas tanta gente é ator, é influencer, é gente conhecida, é gente não conhecida, é gente que tem dinheiro, é gente que tem marromeno, é gente que tinha marromeno, mas que parecia ter. É tanta coisa que ela troca. Se eu tivesse ido lavar o cabelo em algum lugar mais simples, que a pessoa tá esperando desde as 12 horas da tarde, desde a hora do almoço dela, eu chego lá 2 da tarde, ela jamais erraria meu nome. Então, tem coisas, e eu me sentiria muito mais abraçada. Então, tem coisas, gente, que o íntimo, o reservado, o exclusivo, ele sempre vai ser mais maravilhoso do que o volume, sabe? E isso é para você que tem a sua sala hoje aí dentro da sua casa, dentro da casa da sogra, no final da rua e etc. E que tenha a possibilidade de abraçar as pessoas da sua cidade com conforto, com limpeza, com beleza. É uma sala arrumada, é uma sala projetada para proporcionar experiências. E como é que eu vou fazer isso, Elaine? Ah, principalmente, gente, para a geração Z. Por quê? A geração Z, ela é diferente da minha geração, por exemplo. Eu sou de 95, eu faço agora em outubro 30 anos de idade. Pessoas que nasceram dos anos 2000 para cá, principalmente, dos anos 2005 para cá, que são mais apressadas, mais rápidas, eu preciso de tudo para ontem, no sentido de se você demorar muito, eu tenho outra pessoa. Sabe? São mais melindrosas e, principalmente, elas não estão aí para buscar a qualidade do serviço. Por exemplo, quando eu marco, por exemplo, com um spa que não seja o meu, eu quero que a pessoa atenda tão bem essa minha dor na lombar, essa minha dor na cervical, que eu saia dali melhor. A geração Z não. Ela quer saber se o lugar é bonito, instagramável, porque ela quer postar no TikTok e no Reels. Entende? É diferente. Então, se você não prepara a sua comunicação da sua empresa, do seu spa, para comunicar com essa geração que busca experiência acima de resultado, que busca o instagramável, a beleza, a ordem, a experiência do que ela está vivendo. Nossa, se ela foi surpreendida, se ela foi encantada, se ela alcançou o fator uau, e aí você está só preocupado em, eu vou fazer 10 cursos esse ano e os 10 cursos é a respeito do mesmo tema, que vai ser técnica. Curso de massagem, curso de shiatsu, curso de drenagem, curso de lome-lome, curso de ventosa, curso de agulha, curso de limpeza de pele, curso de peeling, curso. Se você for nessa e não buscar inovar dentro da era das experiências, que é a que nós estamos vivendo, essa era da informação e a era da experiência, essa geração Z você nunca vai conseguir comunicar com essa geração Z. E ela é o futuro. A geração Z que hoje tem 15, 18, 20 anos, no futuro vai ter 30, 35. Como é que vai ser isso? Eu quero ter um spa tão escalável que daqui a 10 anos eu não vou precisar estar na frente dele de uma forma tão como eu tô hoje, porque eu vou ter meus filhos, minha família, mas eu vou ter ali uma rede que se propaga comunicando o que a era pede, entende? Mas sem perder os meus princípios. A geração Z entra dentro do meu spa e é sim atendida dentro de uma cadeira de madeira e de uma bacia de alumínio, porque eu fazia isso com uma forma tão autêntica, colocando a originalidade e a minha identidade ali, que para elas era algo super exótico. Então dá sim, gente. Ah, não, Elaine, porque aqui tinha uma aluna que eu tinha que ela era de Pernambuco, se eu não me engano, e ela perguntou se ela podia colocar o acordeon nas músicas instrumentais, o acordeon, porque ela viu que eu gostava de música clássica na massagem. E ali, ou seja, é uma identidade dela, é uma característica dela. Então, quando você coloca a sua identidade para o seu negócio, gente, as pessoas se identificam sim, elas se atraem sim.
Pensem nisso, como é que eu vou impactar a geração Z? Porque não é a geração que eu sou, porque não é a geração que eu penso. Logo, eu não posso ficar focada no resultado, na técnica. Eu tenho sim que proporcionar uma qualidade, mas eu tenho que buscar sim outras formas de atingir esse público tão exigente, outras formas de estar atravessando eles e chamando essa atenção, seja numa tela, seja numa vivência de prática ou uma instalação que eu possa levar a minha marca e o meu spa para dentro de um evento e chamar a atenção deles por conta disso, que não seja só ficando boa em técnica, técnica, técnica. Você tem que expandir isso, tá bom? Pense nisso com carinho. Então, o que que eu trouxe aqui para que a gente comece a falar sobre os protocolos de spa? Códigos que na cabeça das pessoas remetem a um spa. Então, eu trouxe para vocês os protocolos com a água. Então, Elaine, jacuzzi, piscina, chuveiro, chuveiro tem um nomezinho, chuveiro sueco, não lembro como que aí você puxa e o balde cai na sua cabeça, que às vezes o pessoal coloca com aromaterapia dentro dos spas. Paulo, dá maior valor a esse negócio aí. Eu não tenho muita paciência, que você fica esperando o baldinho encher, aí você turco, banho turco, é um negócio assim. Você puxa o baldinho, aí o baldinho cai na sua cabeça, só que é dentro de uma sala toda com cromoterapia. É um banheiro em um todo azul, todo verde, enfim, você puxa o baldinho. As pessoas inventam de um tudo. Por quê? Terapias com a água, entendem? Head spa, spa de cabeça, banho dos pés, spa dos pés com banho, com água. Quantas de vocês não já viram eu trazer no vídeo de propósito? Gente, nada do que eu faço não é intencional, é tudo intencional. Quantas vezes eu não trago do vídeo do aterrado, spa dos pés, essa toalha com água e eu espremo essa toalha na perna da cliente de propósito? Porque o que é que eu sei que a partir do momento que a minha cliente vê na tela eu derramando essa toalhinha com água quente, torcendo essa. Às vezes eu pego, fumaçando ainda, e coloco aqui o fio de água quente na toalha e espremo essa toalha nos pés, no corpo, para tirar esse esfoliante, enfim. Porque eu sei que a partir do momento que a minha cliente olha, ela vai ativar indiretamente esse código que tem o termo spa. Então, o tempo todo eu estou fortalecendo esse código na cabeça da minha cliente. Entende? Ou de vocês, né? O meu cliente do spa ou de vocês. Eu quero que vocês sempre pensem, poxa vida, eu preciso ativar isso o tempo todo. É na música, é no vídeo, é em como eu me visto, é no fardamento, sim. Entendeu? É em tudo, é na cor que eu uso. Protocolos de spa com água, protocolos de spa que remetem à pele, máscaras, pepino, esfoliações, argilas, pincéis, tudo isso remete a gente a spa. Qual dessas coisas você está fazendo? Além da sua massagem? Além de postar a sua foto da maca com o lençol todo torto, ou com TNT nessa maca? O que é que você está fazendo de diferente? Que não seja mais do mesmo, que não seja assim, sem graça. Porque mostrar a foto da maca e a maca ainda não for toda linda, maravilhosa, nem graça tem. Mas, ó, o pincel passando, sabe quando você dá o zoom na cerda? E a cerda fica passando o rostinho com aquela máscara e uma música clássica de fundo. Como que você está chamando a atenção desse cliente? Então, tudo isso remete a códigos que nos passam na cabeça termos de spa. E aí, Elaine, eu vou ter que mudar a forma de eu gravar vídeo a partir de agora? Vai. Marcas que geram desejo de deitar-se, que não repelem esse consumidor. Como eu falei, às vezes você posta a foto da maca, o lençol tá torto. Vocês colocam tanta coisa em cima dessa maca, gente, que eu fico assim, meu Deus do céu. Tem gente que coloca suco, bandeja com comida, aonde a pessoa se senta. Eu ia ficar péssima, eu ia pensar, meu Deus, aonde ela coloca o bolo e o suco para mim, outras pessoas soltaram um pum. Eu não consigo não, viu? Não, não dá. Maca para mim não é para ter comida em cima. Ponto. Se você faz, se você coloca, tem uma outra forma de você ter esse momento bem mais lindo, bem mais valoroso, colocando a sua bandeja em uma outra instalação da sala, gerando um outro setup, sabe? O setup da maca, o setup do escalda-pés, o setup da bancada. Você faz, você cria mais um, mas não coloque comida na maca não, porque onde se deita não se coloca comida não. Que nem colocar comida em cima da cama. Não, gente. Toalhas que só de olhar pareçam gostosas, sabe? Quando você olha aqueles filmes ou Pinterest e aquelas mulheres vêm de roupão e turbante, aquilo ali é a cara de spa. Então, quais códigos desses você está despertando na cabeça do seu cliente? Às vezes você não está despertando nenhum desses. Ou você desperta pela metade. Como assim, Elaine? Você até faz a sua cliente vestir o hobby, mas é um hobby escuro, um hobby marrom.
marrom escuro. Na cabeça de ninguém, quando vem na cabeça assim, spa, o spa da Dior. Eu acho tão lindo. A Dior, ela tem uma linha beauty que em alguns hotéis que eu já fui, que tem spas, eles têm assim uma instalaçãozinha da Dior vendendo esses produtos para pele, creme, batom, enfim. E aí tem a maca. E a maca, ela é montada exatamente com toda a simbologia. É azul com branco, é bem cheia, não é uma maca branquinha. A manta é bem cheia, mas para vocês verem, como não precisa sempre a maca ser toda branca para ela ser incrível, para ela passar uma coisa chique. Pode ser bem cheia também. É uma maca toda azul com branco e as pessoas sempre estão de turbante e roupão. Por quê? Para fazer os procedimentos da Dior Beauty, elas têm que estar com o cabelo extremamente para cima, para já fazer aquele lifting, já levar esse rosto para cima, porque quando você faz essa prendida de cabelo e coloca esse turbante na toalha, o rosto da cliente já faz isso, ó, trum, né? E aí, qualquer máscara que você coloque aqui e faça um antes e depois, gente, claro que gera um resultado grande. Então, tudo isso você pode se inspirar nessas grandes marcas. Ah, lá, não conheço, mas para isso é que vocês estão aqui tendo essa aula, para poder eu transicionar isso para vocês, porque às vezes eu não consumo, mas eu vivo perto, eu passo por perto, ou eu observo. Eu não fui nesse dia no spa de lá. A gente estava em agenda e eu não tinha tempo, mas eu passei para poder analisar e falar para vocês como é que é. Então, sempre busquem repertório para que vocês melhorem o de vocês. Isso e muitas coisas que a gente traz dentro da formação, porque não tem como eu trazer todos os códigos aqui. Mas anotem isso, anotem o que eu vou falar nesse slide. Os protocolos que você precisa saber para se diferenciar com excelência dos demais no mercado, eles estão dentro dessas. Pode passar. Eles estão dentro desses pontos que a gente vai pincelar agora. Quando eu falo para vocês, gente, isso aqui eu tô abrindo para vocês, isso aqui eu só ensino dentro das formações, tá? Então eu tô abrindo aqui de uma forma mais ampla, mais por cima, para que você possa ver o quão pode ser feito e o quão você não está fazendo, mas o quanto pode ser feito. Quando você me vê fazendo vídeo melhorando a estrutura de um spa, pode ter certeza que eu não vou melhorar só a estrutura. Eu vou melhorar a forma como o seu cliente é recebido, a forma como o seu cliente vai viver o ritual dentro do seu spa, a forma como ele vai esfriar a cabeça dos problemas do mundo, porque ele acabou de chegar antes de se deitar na sua maca. Eu vou resolver outra série de coisas que vocês às vezes não percebem e colocam o cliente de vocês para chegar, deitar e sair. Então, foi essa base aqui que me fez criar a formação do SPA Classe A. Foi percebendo que nós não temos esses protocolos de guia para esse cliente percorrer pelo seu spa de uma forma ritualizada, de uma forma como uma jornada que ele vai viver lá dentro. Então, o que é que eu falo para vocês sobre o protocolo de captação? O protocolo de captação é isso tudo que eu já falei quando eu citei sobre como você chama a atenção desse cliente na tela, na rede social. Como é que você está se colocando à disposição dele para falar sobre que você é um spa urbano? Não tem como ele adivinhar isso se você não disser. E outra, mesmo que você diga, você tem que parecer ser e não apenas só ser, entende? Você tem que dizer que é um spa urbano e de fato ser, de fato parecer. Então, como que esta captação está sendo feita no Google, no YouTube, no TikTok, no Reels, no Instagram, no Story, no Feed? Como que é essa vitrine quando o cliente olha para você? Tá bom, Elaine, não foi por aí. O meu cliente, ele me percebe no elevador quando eu entro para atender e tem tanta gente que fica me pedindo cartão no elevador. Então, como é que você, como spa, está sendo percebido? Lá no spa, a gente tem uma particularidade tão grande do restante do mercado aqui da minha cidade. Eu tenho muito orgulho de falar isso e muita gratidão a Deus por falar isso. Mas onde a gente vai, nós somos percebidos. Às vezes a gente desce para ir almoçar na frente, que tem uma padaria, que é restaurante, em frente lá do spa. Quando a gente chega lá, todo mundo fica, ó, acompanhando com os olhos. E a gente por dentro, só assim, né? Jesus amado, me protege de todo mal olhar. Mas é porque as pessoas ficam olhando e até que elas não se aguentam e perguntam: de onde é que vocês são? Onde é que vocês trabalham? Aí a gente diz: aqui na frente, tem um spa urbano aqui na frente. Elas, meu Deus, eu não sabia. Então, às vezes, gente, a forma como você se aparamenta, né? Se veste, se apresenta, chama a atenção da pessoa que ela nunca iria achar pelo story, pelo Instagram, pelo TikTok, mas ela lhe vê pessoalmente e chama a atenção. Então, a farda vai chamar a atenção até na captação. Entende? Quando eu digo,
se eu fosse descer para almoçar nessa padaria, restaurante, com aquela farda antiga que eu mostrei para vocês, que nós estávamos com uma blusa normal e uma calça jeans, ninguém ia notar. Eu posso estar trabalhando ali em qualquer lugar. Mas quando eu desço nas fardas que eu tenho hoje lá no spa, seja elas quais forem, principalmente quando é dia de evento que nós vestimos a farda de bata, que fica parecendo, poxa, 6 pessoas de bata? 6 pessoas de fardas iguais, vocês trabalham em quê tão lindas desse jeito? E a gente fala um spa, elas, aonde é esse spa? Então, saiba que você pode até conquistar as pessoas pela forma que você se veste, se apresenta. Então, quando eu trago o protocolo de captação, é como você está elevando a sua marca como spa para as pessoas. Como é que essas pessoas estão chegando e quando elas chegam? Como é que elas estão percebendo o teu conteúdo? Como é que elas estão percebendo o teu feed? Como é que elas estão percebendo o que você apresenta, seja de que forma seja? Seja um cartão, seja uma rede social, enfim. Isso a gente destrincha dentro da formação, vai destrinchar dentro da formação. Acolhimento, protocolo de acolhimento. Quando eu falo isso, o que é? É quando o cliente chega até o seu lugar. Elaine, eu não tenho protocolo de acolhimento. Ele chega, eu digo para ele se trocar, porque tem que ser bem rápido, né? Eu tenho horário. Aí ele se troca e deita na maca. Saiba que esse protocolo de acolhimento ele é importantíssimo porque ele vai dizer os 3 primeiros minutos do que o cliente vai viver ali e ele se arrepende ou não. Sabe quando você chega no lugar que você fica ansioso para o próximo passo? Quando eu vou para minha dermato, que eu, meu Deus, eu tô ansiosa para o próximo passo porque ela vai me chamar para a salinha tal para fazer as fotos primeiro. Depois ela vai me chamar para outra sala que é para fazer o tratamento. E assim eu vou passando de salinha por salinha, ou então se é tudo a mesma salinha, mas ela tem um circuito que eu possa fazer. A gente destrincha isso dentro da formação. Mas, de cara, o que eu trago para vocês é: tenha protocolos de captação, de acolhimento, de descompressão. Você sabia que acolher e descomprimir são duas coisas totalmente diferentes? Acolher é como a pessoa chega para você, é como ela chegou e ela vai se preparar para o atendimento. Mas a descompressão é como você vai transicionar como ela estava para como ela vai se sentir em relação ao estado que ela estava. Então, a pessoa às vezes saiu de uma reunião, chegou estressada na sua sala de atendimento, no seu spa urbano, e você não descomprime ela para deitar na maca. Logo, ela não tem uma boa experiência na maca, sai acelerada e acha que é porque o seu atendimento não foi tudo isso. Então, às vezes, a pontuação, a avaliação que ela vai fazer para mim lá no Google depende de como eu descomprimo ela. E existem uma série de coisas que podem ser feitas para a descompressão desse cliente. Dentro desses 2 protocolos de acolhimento e de descompressão, eu coloquei o rituais porque está muito parecido e vocês vão ver quem entrar na formação que o acolhimento e a descompressão, eles têm rituais tanto para o cliente quanto para o terapeuta. O terapeuta também segue um ritual. E, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês bem de verdade. Vocês acham que se eu abrir a câmera aqui e começasse a dar aula para vocês, sem material nenhum, apenas 1 hora de aula falando com vocês, eu ia ter a mesma segurança de eu já ter preparado a aula antes? Claro que não. É claro que quando eu preparo a aula e eu tenho um embasamento de ritual, né? Eu tenho ali um caminho, uma jornada para seguir. É óbvio que eu fico mais segura, porque eu sei o que é que vem depois. Da mesma forma, o seu cliente vai se sentir assim. Tem uma frase que eu falo muito para minhas alunas, que é de um mentor que eu tive, Carlos Ferreirinha, que ele diz: a antecipação despressuriza. O que que ele quer dizer com isso? Toda vez que eu me antecipo a alguma pergunta da minha cliente ou alguma inquietação dela, toda vez que eu me antecipo, ela baixa a barreira, ela quebra a resistência. Então, se ela chega no meu spa, aonde eu posso colocar a bolsa? Eu posso tirar a sandália e colocar aqui? Teria uma água para mim? Você tem um prendedor de cabelo? Olha quanta coisa ela já perguntou e eu não me antecipei a isso. Então, quando eu digo que a antecipação despressuriza nesse caso, é porque ela abre a porta e eu digo: tudo bem, pode entrar, pode colocar sua bolsa aqui, mas ficar à vontade para pegar o que você quer, pode ser só o seu celular, se você precisar se comunicar com alguém, ou se não, pode deixar aí mesmo, que nós temos uma pantufa lá dentro, temos um roupão. Você vai trocar de roupa agora e eu vou lhe receber na maca, mas pode ficar à vontade para pegar o que você quiser na bolsa. Você quer uma água? A pessoa não precisou perguntar. Chega, ela já fica assim, ó. Ah, ótimo, vou deixar a bolsa aqui então. E aí, como eu sei que eu vou trocar de roupa, né? Eu já sei que eu vou ficar com a minha roupa até você me dar uma. Porque senão ela fica, eu troco de roupa, tiro a blusa, eu penduro. É muito ruim. Então, por que que existe um protocolo, gente? Porque é importante que, assim como toda profissão, você também seguir por algo. E eu percebo que dentro do setor spa, às vezes esses setores são tão privados, são tão fechados, que eles não se comunicam para ajudar uns aos outros, e vocês não sabem por onde comece.
E é isso que eu venho fazer aqui. Eu venho dar um guia para vocês. Eu venho de fato dizer: existe como você chamar a atenção, porque antes do seu cliente sentar na sua maca, ele primeiro foi atraído por você. Então, como é que você estava para chamar essa atenção dele? E aí a gente melhora isto. Depois que ele chegou no seu spa, ele vai ser acolhido. Mas existem certos passos no acolhimento que não podem passar, precisam acontecer. Depois dele ser acolhido, ele vai ser descomprimido até deitar na maca. Como é que é esse protocolo de descompressão? E quais são esses rituais que tanto eu como terapeuta quanto o meu cliente vão passar? Entendem? Qual é esse protocolo de encantamento e resultado? Em que momento ele acontece dentro do meu atendimento? Ele acontece quando o meu cliente deita na maca, porque eu encanto ele com o que eu vendi, que foi uma sessão de spa maravilhosa, uma experiência de spa maravilhosa, ou um spa day, um spa dos pés, um spa de noiva, seja o que for que você vendeu, ela vai ser encantada por aquilo e ela vai ver que o que ela comprou de você, ela deu o check do resultado. Porque o que mais acontece às vezes é o profissional que vende as mil maravilhas do marketing, mas que quando o cliente vai até lá é ruim. É ruim do momento em que você toca no cliente até o momento em que você termina a técnica. Então, o marketing foi muito bom, o protocolo estava muito alinhado, o marketing foi muito bom, mas a técnica é muito ruim. Isso não pode acontecer. Então, isso tudo tem que estar muito alinhado, desde a altura da música, desde o cheiro do incenso, desde a teia de aranha que você não viu no canto da parede que a cliente percebeu. Tudo isso, gente, tudo isso tem que bater, ó, no seu protocolo todo dia. E aí a gente finaliza com o protocolo de fidelização, que são as estratégias que você vai fazer, as campanhas que você vai criar durante o ano, durante o mês, durante tal campanha, seja Dia das Mães, Natal, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, Carnaval. O que é que você vai fazer para fidelizar esse cliente? Então perceba que você amarra tudo isso, você amarra o momento em que você chama a atenção dele até o momento em que ele vai no seu spa e dá nota 5, 5 estrelas para esse spa. 5 estrelas. Eu fui a Goiânia, mas lá na cidade, lá no interior, lá em Rondonópolis, de Mato Grosso, se eu não me engano, eu fui surpreendida pelo spa que fez uma experiência para mim. Eu não sei o que, eu não sei como foi que ela fez aquilo, mas eu nunca vivi nada parecido. Mal sabia ela que essa terapeuta tinha o spa classe A e ela tinha esse guia de protocolo. Então, quando você tem um diferencial desse, não dá para concorrência, não dá para você ficar concorrendo com concorrente, com vizinha, com a pessoa do bairro ao lado, porque só você está sabendo como guiar esse cliente do início ao fim, sem ser invasivo, sem ser mal educado, porque se tem uma coisa que a gente às vezes é e não percebe, é mal educado. Às vezes a gente acaba entrando em ritual do dia a dia, em ritual de atendimento, que você acha que está sendo super legal, carismático, mas que isso é extremamente intromissivo e íntimo. Então você fica, ai, você trabalha com o quê? Ai, você... Gente, é mal educado. Então, na sua rotina de trabalho, é comum que você fique bastante tempo em pé? É comum que você fique mais tempo deitado? Porque quando você me conta isso, eu sei aonde eu vou focar quando você deitar lá na minha maca. Olha a elegância da pergunta, sabe? Então, é sobre esses detalhes, é até a hora de servir uma fruta. Quantas vezes eu vou para um lugar que a minha médica é até super maravilhosa, eu nunca vou esquecer. Eu fui fazer um retorno da minha ginecologista. E ela me serviu iogurte com granola, chá, cappuccino, biscoito. Eu sabia o que é que eu começava a comer, porque eu queria comer o biscoito, eu queria provar o cappuccino, eu queria provar o chá. Tava tão lindo, eu queria fazer a história do chá com biscoito, depois eu queria o iogurte. Era tanta comida que fica grosseiro, sabe? Eu não sabia por onde começar e aí acabou que bibiquei uma coisa, deixei outra, me senti super mal por estragar o resto do iogurte, não conseguia comer. Então tem coisa que até o exceder é mal educado. E aí você só vai saber disso quando você começa a atender um público de padrão de exigência alto. Elaine, como que eu sei disso? É óbvio que se você for fazer o chá, o cappuccino, o suco, o iogurte e o biscoito para uma pessoa lá da periferia, ela vai dar para você 10 estrelas, ela não vai dar 5, não, ela vai dar 10. Sabe por quê? Porque tem pessoas, gente, que elas são conquistadas pelo paladar. Então você vai perceber isso também no seu cliente. E quando você fala isso para esse tipo de público, né, que ele vai pelo que ele está recebendo ali além da consulta, é óbvio que ele vai amar você. Mas quando a gente está atendendo, mas quando você para falar para esse mesmo público que adorou a bandeja que você fez, que é um público mais simples, um público mais classe C, sabe, que
tem ali, não tem todo dia toda aquela porção de comida na sua mesa, e que quando vai para a sua consulta, para o seu atendimento, tem um monte de comida em grandes volumes, óbvio que ele vai amar. Mas quando você vai e diz para ele que o atendimento deixou de ser 200 e vai ser 350, ele é o primeiro que deixa de ir. Entendem? Então, até que ponto eu preciso agradar o cliente que não vai crescer junto comigo quando eu crescer? E eu saberei abandonar o meu cliente que não é o momento dele de viver junto comigo o processo e o tempo do meu spa nesse novo tempo? O que é que eu quero dizer com isso? É que esse cliente A, B+, o cliente que hoje paga sem pestanejar, você não tem esforço, porque ainda acontece isso, né? Você tem que convencer a pessoa de que a sua experiência do seu spa é incrível. Quando você encontra o público certo, você não precisa nem se esforçar. Ele já sabe, ele já tem ciência, ele já vai procurando. Olá, estou em Fortaleza e vi que você é o melhor spa de Fortaleza. A gente não se esforça. Esse público já chega interessado no nosso serviço, entende? Então, quando você deixa de gastar essa energia em convencer a pessoa a fazer o atendimento com você, gente, é outra vida. Então, a gente só se preocupa em responder a demanda que chega para a gente no WhatsApp e resolver o problema dela, porque o problema da gente é outro hoje. Olá, gostaria de ir com 19 amigas, gostaria de ir com 10 amigas, com 6 amigas. Perceba, se você quer ter esse tipo de problema, então pronto. O tipo de problema que a gente como spa tem hoje é esse. A gente não cabe. A gente não cabe. Então, às vezes, escolha o problema que você quer ter. Você quer ter qual problema? Aileen, mas se eu deixar de servir um monte de comida, em volume de comida, tem que ser, não pode ser só uma frutinha, tem que ser um bowl. O cliente B+, o cliente A, o cliente que ele tem um certo nível de padrão exigente, ele vai amar a frutinha que você vai colocar para ele. Mas se for exceder a conta, já é mal educado. Então, até a forma de como você se preparar para receber esse público, eu ensino para você, que é uma quantidade menor. Entendeu? Você não está atendendo a pessoa dentro do seu spa para ser um restaurante. Você está dando ali uma quebra de jejum para ela, porque às vezes ela tem uma hipoglicemia, chegou, não conseguiu almoçar, você tem um biscoitinho e uma frutinha, você tem um chá, você tem um cafezinho. Então, tem coisas que dá para você fazer que está dentro do seu custo, que é possível você fazer sozinha, que é o que a gente faz. Eu compro frutas que possibilitam a gente ter uma funcionalidade no nosso dia. A melancia, a uva. A maçã, jamais. A tâmara, embora a tâmara seja cara, mas a tâmara ela não é tão perecível rapidamente, ela dura horrores. E é chique demais você colocar a tâmara, sabe? Ai, meu Deus. A tâmara é chique, a tâmara demora 60 anos para dar a tâmara no pé de tâmara. Então, às vezes, o código, olha a fruta que ela coloca para mim, nem na minha casa como tâmara, eu vou comer tâmara aqui no spa. Então tem certas coisas, gente, que você vai vendo que dá para eu fazer sozinha, dá para eu descer e ir lá no mercantil e comprar e vai durar aqui 2, 3 dias no meu frigobar do spa, seja o que for que você tem ainda, e que vai dar para você deixar ali um aperitivo gostoso e ao mesmo tempo funcional sem estragar, sem demandar de você, entendeu? Tudo isso a gente conversa de uma forma mais destrinchada quando a gente fala dentro da formação. E é esta formação que a gente abre agora para a segunda turma, porque eu percebi todas essas dificuldades que vocês têm em conversar sobre isso. Você que já é dona de spa tem dificuldade de conversar sobre pagamento de equipe. Foi com base nessa dificuldade que eu trouxe essa aula Legalidades. Essa aula que está lá embaixo, Legalidades, foi porque vocês me pediram para dar uma aula sobre isso e eu trouxe o meu contador para a gente falar sobre como é o processo de contratação. Como que você vai fazer o processo de contratação? Como que você faz quanto que é o piso salarial? Quanto que faz? Como que é? Tudo isso a gente fala aqui dentro e vai falar mais a partir dessa segunda temporada da formação. Porque a gente vai destrinchar outros assuntos que na primeira temporada a gente ainda não destrinchou. Então, tudo isto, ó, quando eu falo tire os ruídos, é porque você tem ruído dentro do seu espaço, do seu spa, que você não percebe, mas que são ruídos. Torna o seu lugar assim poluído. Tira 2 dígitos do teu lugar. Quando eu falo tire o ruído, é para você realmente tirar coisa que não precisa estar lá. Às vezes você vai acumulando coisa, gente, dentro da sua sala e da sua vida, que às vezes é um reflexo da sua vida, é a sua sala. A aluna que eu fui agora semana passada, eu não sei por que eu tinha tanto prato nessa sala. Era prato, era bol, era não sei o quê. Quando a gente mandou tirar, ficou a coisa mais clean que ela, nossa, ela mesma percebeu o quanto melhorou. Às vezes você não percebe, e é para isso que você às vezes está falando com alguém de fora, para que eu veja
o seu lugar, porque vocês mandam depois de alunos, claro, não adianta mandar foto para mim quem não é aluno. Quando você é aluno, você manda uma foto e outra, e eu mando ali um áudio, respondo, nem que seja às vezes à noite, às vezes no início do dia, antes de eu começar meu dia, eu mando um áudio sobre essa resposta para você, sobre essa foto que você. Elaine, era assim, e aí você pode deixar eu terminar de assistir o curso para você ver o meu depois. E a gente faz esse depois. Às vezes vocês mandam a foto do antes, Elaine, é assim, quem é aluno, né? Manda a foto do antes e a gente faz ali uma pincelada sobre o que já pode ser melhorado com as aulas também. Fora o áudio que eu mando para vocês, porque eu sou uma pessoa super presente. A gente é muito presente nisso, eu tenho muito cuidado com os meus alunos, porque não é só o nome da minha formação, mas também são pessoas que confiaram em mim para resolver seus problemas e é algo que eu amo fazer de verdade, que é que você melhore isso. Eu não quero que você tenha na sua mesinha de café, que a cliente vai resolver a sua anamnese, a sua mesinha. Eu não quero que essa cliente chegue e ache que você é suja, excessiva, que você é over, que você é brega. Eu não quero que a cliente pense isso de você. Eu quero que ela, nossa, como o espaço da fulana tá chique agora. Eu acho que ela tá crescendo, tá inovando em curso, tá. Não sei o que ela tá fazendo, porque tá diferente. Ela mudou, a roupa dela mudou, a farda dela mudou. Eu não tenho mais vergonha em postar quando eu venho pro spa dessa cliente, dessa pessoa, porque eu, como cliente, tinha vergonha. Porque imagina, como que eu vou postar um atendimento se eu não tinha nem um roupão? Ela postava o meu antes e depois com a toalha. Não sei o quê. Hoje eu adoro vir pra cá e postar o meu roupão, deixar cair no espelho, aqui os ombros e fazer uma foto no meio do meu dia para postar. Entendem? Então, existem certas coisas, gente, que às vezes você está impedindo o seu cliente de fazer o seu marketing. Você está impedindo o seu cliente de expandir você para os outros. Você acha que ela não queria postar? Vocês acham que eu não sei disso? Eu passo, às vezes, por salões de beleza que. Por que que eu digo muito salões de beleza? Porque hoje, dentro da minha rotina, começar o meu dia lavando o cabelo meia hora é o que facilita a minha vida. Então, muito dificilmente eu lavo o cabelo em casa. Então, o que que acontece? Quando eu tô lá. E eu já criei esse ritual com os meus amigos do salão, mas às vezes eu quero fazer um story. Mas o que é que tem na mesinha na frente? Tem uma placa, tem uma coisa, tem uma bolsa da outra cliente que está na cadeira do lado, mas que está tomando a frente do meu espelho. E tem tanta coisa que eu não, deixa pra lá, eu faço depois essa história. Se ele tivesse um espelho amplo, uma coisa legal, que eu me sentisse dona daquele momento em que eu estou vivendo, eu mesma faria questão de depois da miss que eu vou fazer todo dia a minha foto. Então, às vezes, você, profissional, é que está sabotando o teu crescimento, a tua instagramação através da rede social da tua cliente. E você não está sabendo ver isso. Por isso que a gente criou esse módulo tirando os seus ruídos e o módulo rituais, que é para você começar a implementar dentro do seu spa os rituais que eu ensino dentro da formação e que eu não vou dizer aqui. Nesse momento, já abri a cabeça de vocês que vocês precisam ter rituais, precisam ter um protocolo de captação, um protocolo de acolhimento, de descompressão, entendeu? De fidelização, campanhas anuais, mas eu não consigo destrinchar porque é o meu trabalho, é o que eu faço para viver isso, eu só faço e mostro dentro da formação. Mas eu consigo abrir aqui para você essa perspectiva. Ah, Elaine, eu acho que o que estava faltando era isso, era eu saber acolher de repente com um pouco mais de detalhe, com um pouco mais de aprofundamento, e eu não sei nem por onde começar. Às vezes a line que está faltando era eu saber se comprimir esse meu cliente, porque ele chega tão acelerada, que ela deitava na maca ainda com o celular na mão, ofegante, conversando, saía, parecia que eu não tinha transformado, atravessado em nada a vida dela. Então é sobre isso que a gente aprofunda. Consciência nos seus próximos passos é quando a gente fala sobre o que que vai ser esse caminho aqui que você vai aprender. Essa aula magna é interessantíssima, porque eu trago nela alguns cases de algumas alunas que estavam comigo nesse dia aqui da aula magna, que eu trouxe abrindo o próprio Instagram delas, que vocês podem colocar já no seu. O que eu melhorei no delas, você melhora no seu. Estruture o seu spa, o que é que a sua sala precisa ter se você atender apenas em uma sala e se você atender em um espaço maior. Atendimento multissensorial, que é o que acontece dentro de experiências de espaço, não é uma sessão que você deita e levanta e vai embora. Experiência multissensorial, ela acontece a partir do momento em que eu me disponho a viver uma experiência de spa e que eu alcanço todos esses lugares, tanto no campo olfativo, o que que eu estou sentindo a partir do momento que a porta se abre para mim dentro do spa dessa fulana, dessa ciclana, de você que está aqui me ouvindo? O que é que eu vou viver de diferente, de experiência auditiva, a partir do momento que eu recebo a minha cliente? O que que você está fazendo? Você consegue me responder isso? O que que você está fazendo de experiência olfativa, auditiva, palativa, tátil? Será que a tua experiência tátil, que é a tua técnica, está entregando a altura? Será que o que você está fazendo de experiência olfativa?
até em chamar o nome da sua cliente, está sendo assertivo, como eu citei para vocês essa experiência em São Paulo que eu tive, que não foi uma experiência legal, dentro da experiência olfativa que eu tive, não foi. Vocês percebem isso? Que a experiência olfativa é também a partir do momento que você chama o cliente pelo nome. E se o cliente não é chamado pelo nome correto, não é uma experiência auditiva legal. Então, quando eu começo a envolver todas as experiências possíveis, seja a tátil, a sensorial, a palativa, que é o que eu dou ali de mimo degustativo, desde a experiência auditiva, desde a experiência sonora, desde a experiência olfativa, tudo isto a minha cliente, dentro da experiência palativa, ela tem até o biscoito. Eu tenho essa tatuagem aqui dos triângulos, que remete ao equilíbrio, né? Da vida, o yin, o yang, o sempre estar em equilíbrio, do meu lado mais acelerado ao meu lado mais tranquilo, do meu lado mais ansioso para o meu lado mais pacífico, para o meu lado mais incisivo até o meu lado mais compassivo de tudo. É sempre essa busca por eu ser tanto isto quanto isto, e nenhum ser um maior que o outro, porque senão a gente desequilibra mesmo. Então, é o símbolo do que eu acredito na vida, é o símbolo do meu metro, que é o símbolo do meu spa, que é o símbolo do biscoito. Então, quando ela come o biscoito, gente, ela está, de certa forma, ingerindo um conceito de vida de alguém. E ali não tem como passar desapercebido. Eu não vou ficar explicando isso para ela o tempo todo. Mas ela vê a logo do spa, tem esse símbolo dos triângulos. Ela vê o biscoito, tem esse símbolo. O tempo todo, até na luz da sala sertão, que são os triângulozinhos saindo assim pelo vazamento da lâmpada, né? Ali do que eu tenho ali na sala sertão de luminária, é um código que a gente passa dentro do spa, dentro da palavra equilíbrio, da vida, de tudo. Então, perceba que o tempo inteiro você está comunicando. Encantar com bandejas de coffee. Essa aula é muito legal, porque se tem uma coisa que eu adoro é bandeja e apresentação dessas experiências palativas. Vocês sabem disso. A melancia que eu corto em formato de triângulo, tudo eu faço em torno da minha marca, em torno do que é o brand do meu negócio, sabe? Então, quando eu mostro para vocês essas possibilidades, eu falo, acho que umas 6 possibilidades ali de bandeja para vocês, e não só bandejas, mas petiscos, porque às vezes vocês não sabem. Então, eu já trago tudo pronto aqui dentro da formação. Apresentação de marca, que a gente vai colocar mais apresentações, inclusive com as toalhas, porque vocês ficaram, como é que você faz agora? Tirou os lençóis e colocou toalha. Vocês estão muito curiosos para saber como a gente faz isso. A gente vai essa semana gravar para esse módulo também, porque já tem uma aula aqui sobre esteira de serviços para spa, porque não é só querer se tornar spa e continuar servindo só com a massagem terapêutica ou relaxante ou com só isso e a drenagem, é ter um misto de serviços que você vai aprender a construir dentro desse módulo, tirando os ruídos da sua sala e dentro desse módulo é tudo que eu vou fazer nos espaços das alunas por aí pelo Brasil, pelo mundo afora, eu trago para dentro dessa aula. Tipo o que eu fiz semana passada que eu postei no Instagram, eu coloquei uma aula exclusiva só para alunos aqui. Os rituais que você vai começar a aprender, neutralizar, para que o seu spa fique à altura de um spa, como se a pessoa fosse em qualquer lugar do mundo. Então, quando eu falo assim, essa neutralização, entra tudo, entra fardamento, entra posicionamento, entra forma de se comportar, posicionamento de massagem, tá? Isso também importa, porque se a pessoa vai no seu spa e sai marcada, sai aquilo, não é legal. Tudo isso, gente, a gente conversa sobre tanta coisa e vai conversar sobre tanta coisa. A gente vai trazer agora nessa segunda temporada também um pouco sobre as dúvidas que vocês têm sobre vigilância sanitária, como que a gente faz lá no spa para reservar os produtos de limpeza, para reservar o que nós temos de material de dispensa, material que fica guardado, tudo isso. Então, como que a gente faz que a gente vai começar a entregar bem esmiuçado para que vocês tenham? Porque eu sei que às vezes você vai procurar no Google e não encontra. Então, quando a gente entra e se forma em um ambiente, um ecossistema de ensino, onde aquele lugar já faz aquilo, e só vai mandar esmiuçado para você, é ganho de energia, é ganho de tempo, é tudo isso. E eu sei que vocês passam por isso, porque a gente também passa como spa. Elaine, eu quero até sim me tornar um spa, mas eu não tenho noção do que eu preciso diante de vigilância sanitária. Às vezes vocês perguntam isso. Elaine, as plantas que você tem no seu spa, você pode ter? Quando eu não tenho nada invasivo, eu tenho. Se eu não tenho corte, se eu não tenho ali um bisturi, quando eu não tenho, por exemplo, uma coisa de estética, né, de micro, de agulhamento, se aquela sala é somente para terapias corporais, eu posso sim ter uma planta.
Então, tem coisas que a gente vai conversar sobre o que pode e o que não pode, que é só aqui dentro que eu consigo esmiuçar para vocês. Não consigo fazer aqui, certo? E me acompanhe pelos espaços do mundo, que é essa visão que eu trago quando eu vou a algum spa, quando eu vou a algum curso, como o curso que eu fiz em São Paulo de O Luxo Aplicado ao Atendimento, que eu sempre trago tudo para dentro da formação com os meus alunos. E a gente tem nesta turma, porque é muito importante que a gente alenque isso, cada bônus é específico de cada turma. Então, esse bônus dessa turma, além do acesso aos fornecedores, que tudo que eu faço, eu falo para vocês no curso, já dentro da aula, isso aqui é de tal lugar, eu já falo logo, ou dentro da plataforma do WhatsApp, que a gente conversa todos os dias. Ah, eu acho que o WhatsApp, ele devia se tornar um livro de tanto conteúdo que a gente tem lá de tempo real. Então, quando eu falo sobre o WhatsApp, não é que você manda uma dúvida, eu respondo daqui a 2 meses. Eu respondo no mesmo dia e eu ainda trago a forma de fazer. Porque às vezes a dúvida de vocês do WhatsApp se torna uma aula. Às vezes eu não espero gravar para poder responder aquilo, eu já respondo no WhatsApp. Então é o tempo real mesmo, gente. Você tem noção que é você estar aqui implementando tudo isso aqui que eu falei da formação e você ter uma dúvida e ter alguém do outro lado que vai te sanar essa dúvida na hora, seja no grupo ou seja no privado comigo? É isso, é o meu tempo para o meu aluno. Por isso que às vezes, se você está aqui e já falou comigo no direct, eu não lhe respondi, é porque eu dou principalmente o meu tempo para o meu aluno, tá? É para ele que eu guardo de fato todas as minhas principais horas e a minha principal ali preferência de horários. Então, se eu tenho 2 alunos para responder e eu tenho 10 directs no Instagram, eu vou responder os meus alunos de direct quando der, eu respondo. Então, realmente, a minha preferência são os meus alunos, sempre. Guia de protocolos para spas. Esse daqui é muito especial, porque ele vai entrar agora, nessa segunda temporada da formação, que a gente vai lançar na segunda-feira esse guia, porque eu ainda estou gravando ele para vocês. São 11 passos. Eu estou agora indo gravar amanhã o quarto passo e já termino amanhã e quarta de gravar. Por isso que eu falo que no máximo segunda já vai estar disponível para vocês. Porque é um guia que é como se eu pegasse todas as aulas da plataforma e colocasse em ordem, sabe? Você assiste a todas, mas eu coloco de uma forma mais prática. O guia é tipo assim, você vai agora lá no seu ambiente tal e vai analisar isso, aquilo e vai melhorar isto, isto e isto. Então ele é ali como se você desse um check prático em tudo que você ouviu de mim durante a aula, porque às vezes eu sei que você assiste fazendo uma coisa e outra e acaba chegando no seu espaço de seguinte e não faz aquilo, não coloca aquilo em prática. Então, o guia, ele é como se fosse algo para você ir dando check mesmo em cada parte, em cada passo do seu spa, seja em formato de protocolo que você precisa criar, seja em você, sabe? Vai ter um momento do guia que eu vou dizer, olhe para sua farda, veja se ela não está engelhada, fedendo, suja, se a gola não está torta, que você vai ter que dar o check olhando no espelho. Então, é um guia realmente de 11 passos e dentro de cada módulo a gente destrincha o que você vai precisar fazer. E aí tá super legal, porque ele é mais prático para você que não consegue isso de assistir a aula, tirar o que tem que fazer e fazer dia seguinte, o guia ele vai ser mais incisivo, sabe? E o guia eu acho que ele vai diferenciar essa parte de você ter do início ao fim um amparo desde a captação, o acolhimento, a descompressão ao encantamento e resultado até a fidelização. Então, dentro do guia vai ter os 5 passos do protocolo que a gente abraça durante toda a formação, só que dentro do guia. Então, esse aqui é muito especial. Eu senti de gravar ele para essa segunda temporada porque pedia, de fato, essa resolutividade, essa implementação com mais velocidade, certo? Além de você ter os 50% de desconto em todas as formações como aluno. Porque quando você entra no SPA Classe A, você é aluno do SPA Classe A. Era, né? Antes você tinha que comprar do zero qualquer outra formação. Hoje você entrou no Spa Classe A, você pode entrar em qualquer outra formação com 50% de desconto. Então, isso é muito legal, porque você tem a do Red Spa, você tem o metro aterrar, você tem o metro equilíbrio, e quando eu falo aqui de esteira de serviço, você vai precisar, gente. Quando eu falo aqui para vocês sobre ter um spa urbano, se eu não possibilitar que você tenha outros serviços no seu spa urbano além da massagem, que espécie de professora estou sendo eu? Se eu dificulto esse acesso a vocês para o próximo passo. Então, eu facilitei esse acesso trazendo essa porcentagem de desconto para que você tenha como abrir o seu spa urbano e ao mesmo tempo que você vai aprender a como criar ele através do Spa Classe A, você vai poder ter acesso ao método Aterrar, ao Red Spa, ao método Equilíbrio, com um percentual de desconto de aluno. E aí você tem agora um ecossistema de serviços para fazer dentro do seu spa que só casam um com o outro e que são muito sucesso, porque um comunica com o outro, um começa com um,
casa com outro, o outro vai para fazer casal, e aí é head spa, mais equilíbrio, e aí vai conversando, e é incrível, tá? E o valor da turma que é de apenas 10 de 149 mensal. Elaine, R$ 1.447. R$ 1.447. Quando você calcula, gente, isso dividido por 12 vezes, nem sei quanto é em 12 vezes, mas é um valor mensal tão baixo para que todos os dias você me tenha no WhatsApp resolvendo as dúvidas do teu negócio, sabe? Poxa vida, quando você passa. Gente, tem coisa que a gente procrastina na vida porque quer mesmo, porque quer. Mas quando você está na frente de uma oportunidade de formação, de aceleração, com uma turma, com uma comunidade que vai falar do Spa da Bahia, Spa de Goiânia, Spa do Ceará, Spa de Fortaleza, Spa de Tocantins, Spa do Sul, você está falando com alunas de spas do mundo todo e do Brasil. Em troca, você está num grupo de networking, acelerando os teus passos dentro do teu fazer. Quem sabe no próximo ano o teu passo já é outro, já abrir outro spa, porque nesse segundo semestre você deu esse primeiro passo de tornar-se um spa urbano, além de apenas uma sala de atendimento, apenas se você já tem um spa, mas não consegue comunicar as experiências entre si, ou quer alavancar, ou quer refinar, ou quer melhorar. Então, esse valor é muito, muito simbólico de 1.447. Você tem 12 meses de acesso. Nada que depois de 12 meses você não possa renovar. Mas o Spa Classe A, ele realmente vem para te abraçar em estrutura. Estrutura, quando eu falo, da tua sala. Quando o cliente entra lá, né, a porta é essa daqui. Quando ele entra, ele vai direto para cá. Isso aqui me incomoda. Você acha, Elaine, então, que eu posso trocar isso aqui por tal coisa? E eu, com certeza. Imagina então se for da Cotal. E a gente vai ter essa troca, além de você assistir às aulas e passar a ter agora um ecossistema de serviços, entende? Então, quando a gente fala sobre essa abertura de turma, ela não é só uma abertura para aprender algo novo na técnica, porque não é. Eu não vou ensinar aqui para você uma técnica de massagem, embora você não possa aprender se entrar nas outras formações com 50%. Imagine, o Head Spa, ele custa R$ 3.000, você vai entrar por 1.500. A Van lhe manda o link de 50% assim que você pedir. Então, isso é muito especial, é você começar a ver-se como profissional de outra forma que você já vinha sendo. Poxa vida, eu só atendo com massagem, nunca me imaginei dona de spa urbano, e agora eu já estou me imaginando até fazendo um letreiro, uma placa para ficar lá fora. Estou me imaginando pintando a fachada, estou me imaginando mudando meu nome no Google, estou me imaginando fazendo tudo isso e, além disso, tendo outros potenciais de serviços quando eu entrar na formação. Então, tudo isso você vai indo devagarinho e, quando dá fé no Natal, você faz o melhor Natal da sua vida. Eu quero abrir para algumas dúvidas, caso elas tenham, para que eu possa responder aqui ao vivo, tá? Mas, oficialmente, nós estamos abertas para que você possa se tornar aluna e a gente converse a partir de agora de uma forma mais íntima, mais precisa, mais próxima. Como fazer para ter uma farda? Classuda, fala com a Vanessa no privado. Gente, ó, dentro da formação tem o Red Spa? Não, não. A formação Spa Classe A é uma. Deixa tu ficar com o celular, porque eu fico ouvindo a minha voz, eu não consigo. A formação do Spa Classe A, procura as dúvidas referente à formação Spa Classe A, certo? A formação Spa Classe A, ela é uma formação que vai falar especificamente sobre a tua estrutura de spa, sobre como você melhorar essa experiência do seu cliente a partir do momento que ele entra em contato com você e expandir a tua salinha, a tua experiência de sessão, sei lá, para de fato uma experiência de verdade com o spa urbano. É você transformar, é você subir um passo. Aí você entrou. Aí você compra com 50% de desconto a formação do método Aterrar, onde você vai servir spa dos pés, reflexologia, tudo que abraça o universo podal, que a formação do método Aterrar é muito completa. Aí você, não, Elaine, eu já tenho a formação em spa dos pés, método Aterrar. Eu quero o método equilíbrio, porque a partir de agora eu quero fazer também experiências corporais. Então, partindo disso, você vai ter a possibilidade de entrar na formação do método equilíbrio, terapeuta classe A, com 50%. Ah, não, Elaine, eu já tenho tanto método Aterrar quanto método equilíbrio, e quando eu entrar no Spa Classe A, que é o que está me faltando, eu vou querer comprar depois o Red Spa. Aí é outra formação. Eu tenho 4 formações. As 3 que falam de técnica, método equilíbrio, corpo todo, método Aterrar, pés e Red Spa, spa de cabeça,
E o spa classe A, que é quando eu abraço isso tudo aqui e entra quem não quer fazer. Por exemplo, entra no spa classe A quem não quer nenhuma dessas técnicas, porque quer melhorar seu espaço e suas experiências e sua esteira de serviços e tudo mais. E entra no spa classe A quem já tem tudo isso aqui. Porque perceba que às vezes a gente tem técnica sobrando, mas você não sabe como amarrar o seu cliente numa experiência inacessível porque você não tem protocolos, que é tudo que eu já falei antes com vocês. Então são experiências de cursos diferentes, tá bom? Mas quando você entra em um, você tem acesso a outro, assim, como aluno. Pode ler para mim? Existe uma obrigatoriedade de ambiente para se tornar um spa? Pode me trazer a minha taça, Ali, por favor? Que ele tirou daqui, eu tô morrendo de sede. Gente, se existe alguma obrigatoriedade, é o que a gente vai discutir dentro do módulo que eu vou decorrer desse módulo com os meus alunos. É porque tá fazendo luz, é? Ah, tá bom. Eu vou decorrer desse módulo das obrigatoriedades quanto SPA dentro do módulo, junto com essa lista de coisas que diz a vigilância sanitária. Então, o que pode, o que não pode. Por que que eu não falo o que pode e o que não pode aqui de cara? Porque às vezes você é esteticista. Você faz aquelas coisas com lábio, que é micropigmentação. Você faz outras coisas que eu não faço lá no meu spa. O meu spa é de terapias corporais. Spa de cabeça, spa dos pés e spa de corpo. Então eu não tenho nada invasivo, nada com agulha, nada que sangra, eu não tenho nada disso. E você tem. Então como que eu vou falar aqui para você o que pode para mim, se não pode para você e vice-versa? Então eu deixo para falar isso de uma forma mais esmiuçada, vou deixar para falar isso dentro da formação, tá? Que a gente vai trazer um profissional para falar sobre isso especificamente conosco. E aqui não dá, porque eu só ia deixar vocês em dúvida, porque cada um serve de uma forma. Um é esteticista, um é físio, um é dona de spa e é ali mais investidora, porque tem sua equipe. Outra não, é dona e atende. Então são várias situações, tempos e momentos diferentes que eu não posso aqui dizer o que é regra, entende? Próxima dúvida. Inclusive, spa, mas ao mesmo tempo atender com tratamentos semanais. Acho que tratamentos de fisioterapia. Tem como ser um spa urbano e ao mesmo tempo atender com tratamentos semanais? É claro que tem. É como se você fosse fisioterapeuta. Eu sou, por exemplo, vamos lá. Falar do eu sou fisioterapeuta. É como se dentro do meu spa hoje eu tivesse ali sessões de fisioterapia para pacientes específicos. Por exemplo, tanto eu tenho o meu spa, quanto semanalmente eu ainda tenho meus clientes de dor lombar, de fibromialgia. Eu tenho meus clientes ali que precisam da minha atenção semanal, mas eles podem sim ser recebidos dentro do conforto que o spa proporciona. Porque eu não sei se vocês lembram disso ou sabem disso, mas quem vai ser atendido clinicamente por uma sessão, gente, é isso, chegou na recepção, recebeu a senha, esperou ser chamado, não recebe um copo d'água, deita e tasca um gelo na articulação, depois vem com o TENS, ou com laser, ou com ultrassom, taca o gel no cliente, depois enxuga e manda o cliente embora. Então, tem como eu receber, Elaine, dentro dos meus protocolos de fisioterapia, mesmo esse cliente sendo meu bem antigo, eu começar a mostrar para ele que tem como ele viver a experiência de spa dentro da minha sessão, é óbvio. Custa você trazer essa toalha quentinha para limpar. Elaine, eu não tenho método aterrar porque eu sou fisioterapeuta e atendo ali mais voltado para dor. Mas eu quero dar essa sensação de spa ao meu cliente. Posso? Claro. Custa você trazer essa toalha mais quentinha para limpar os pés ao invés daquela toalha seca de papel com álcool gelado? Custa. Então, é dentro da formação que a gente vai conversar um pouco mais especificamente sobre o teu fazer. É lá onde eu vou poder ouvir você, é lá no meu atuar é X. Logo, como que eu posso mudar isso por isso? Aí a gente conversa juntas, mas só esse exemplo já deu para vocês entenderem como dá. Ao invés de você limpar o pé do cliente com aquele papel, sabe aquele papel que nas clínicas tem, chega faz zoada, que parece um papelão, que o pessoal coloca gel e limpa o pé daquele cliente para poder fazer o tratamento para fascite plantar, esporão de calcânio, etc. E você vem com a toalha morna, você vem com outro tecido, mesmo que descartável, morninho, e abraça esse pé, envolve esses pontos, gente, de meridianos, né? O R1 que fica bem na sola do pé, e você já abraça esse ponto e já leva indiretamente pelos canais de terminações nervosas para todo o corpo esse aconchego, porque a gente sabe que as terminações nervosas terminam ali no pé. E você não vem com álcool gelado, você vem com a toalha morna. Então é óbvio que dá para você mudar sim as tuas experiências, as tuas formas de atender
sessão, transformando elas em experiências de spa? É claro que dá. É óbvio que dá. Isso foi o de menos. Fora as outras coisas, os outros rituais, os outros acolhimentos e as outras descompressões que dá para você fazer, tá bom? Aí, desse cuidado bem próximo que você oferece, você também avalia e ajuda nessas técnicas que você não tem no seu espaço, mas eu tenho no meu? Claro, essa pergunta foi você perguntando se eu também ajudo, se eu também avalio em técnicas que talvez eu não tenha no meu e que você já tenha no de vocês, né? Claro, gente, porque eu não sei se vocês percebem, mas eu sou meio surtada. Vocês percebem que eu sou meio surtada? Eu gosto das coisas, eu gosto de ir lá aprender coisa que não é o meu fazer, viver, sentir. Eu gosto. Logo, às vezes, não é nem a técnica que eu vou dar ali pitaco. É sobre como você está fazendo, é sobre como que está a sua postura, como que está a sua comunicação não verbal, como que está a sua roupa, como que está o ambiente atrás de você, que é o que você faz story para postar. O Spa Classe A, ele vai ver até qual é o teu setup de gravação de story e se ele está alinhado ou não. Tirar esses ruídos. Quando tem esse módulo, é isso, tirar os ruídos. E os que a gente ainda vai fazer a partir dessa semana juntas, né? Os novos módulos que vão entrar agora. Que é justamente isso. O setup de gravação, às vezes, ó, você acha que eu não preparei o setup que está atrás de mim? Você acha que eu não mandei o Ali tirar o violão que estava ali? Você acha que eu não pedi para eles tirarem o que estava fora de eixo? Porque eu tenho que saber isso, eu tenho que alinhar um pouco do que está atrás de mim, porque não é só eu fazendo a técnica aqui, não. Às vezes o que vende mais é o que está atrás e você nem percebe. Às vezes o que chama mais atenção foi uma luz indireta que você colocou, e aí a pessoa olha para o seu fazer, porque às vezes você não tem nada que chame a atenção e ela pula, passa direto. Então, mesmo que você não seja da área de bem-estar, de massagem, de spa de cabeça, de spa dos pés, como eu, vai que você faz nail design, vai que você faz micropigmentação, vai que você faz outras coisas dentro da área da estética, mas que eu consigo avaliar o teu spa estruturalmente e a tua forma de atender em protocolos e serviços e etc, entende? Porque o que eu tô aqui, gente, não é para ir dentro da sua técnica, não. Eu tô aqui para olhar o teu ambiente de atendimento, a forma que você chama atenção nesse ambiente e vende, né? A forma que você capta esses clientes. Como que é? Como que é a tua estrutura de trabalho? Como que é a tua parede? Como que é a tua logo dentro desse ambiente? É isso que eu tô avaliando. Então perceba que não precisa você ser da mesma área que eu, entendeu? Temos mais alguma dúvida? Já vou pedir para a Van colocar aqui no chat para vocês o link da formação. Eu ia esperar até amanhã às 8, mas já vou colocar aqui para vocês, já irem entrando. Vocês têm 7 dias de acesso. Caso não seja o que vocês. Elaine, isso aqui não me abraça. Pode pegar o seu dinheiro de volta, pedir o reembolso, não tem problema nenhum. Não precisa nem me explicar, não precisa nem me dar uma satisfação ou me dizer. Não precisa de nada disso. Eu realmente quero crescer e quero começar a focar, aprofundar esses novos níveis de aula que a gente vai ter agora na segunda temporada da turma, com a vigilância sanitária, com outros fazeres, né? Visitando outros espaços pelo Brasil e trazendo para dentro do seu. E isso eu quero fazer realmente com quem queira estar aqui dentro desse lado comigo, tá bom? Então, se você acha que é para você, mas se você entrar e não gostar, não tem problema, você pode pedir o seu reembolso. Outra coisa também que eu ia dizer para vocês: dia 20, que é quarta-feira que vem, nós vamos ter aula ao vivo para alunos, somente para alunos, e nessa aula ao vivo a gente vai falar especificamente, adivinha sobre o quê? Sobre o spa de vocês. Então, nessa aula ao vivo, vou passar a semana inteira pedindo lá no grupo. Na verdade, no grupo não. Eu vou ver uma forma, mas para essa aula ao vivo, eu vou querer que vocês entrem na aula via Zoom e eu vou querer ver o spa de vocês em uma foto. Em uma foto. Como se fosse uma foto de antes, e a gente vai discutir ao vivo. Ou você vai trazer sua dúvida no chat, a gente vai discutir aqui. Ou você vai entrar com o microfone ligado. Eu quero ouvir vocês. Elaine, a minha dúvida hoje é se eu coloco mais um serviço, porque vai ficar as duas marcas bem perto. É uma dúvida específica, você vai trazer uma dúvida específica sobre algo que você queira que eu resolva ao vivo. A nossa aula do dia 20 é para isso, é para que eu resolva dúvidas ao vivo, mas dúvidas rápidas. Não dá para você trazer para mim 30 fotos, inclusive não façam isso, viu? Não tragam para mim 30 fotos do espaço de vocês. Trazer uma, duas, três fotos é uma coisa, eu consigo dentro do meu dia avaliar e lhe mandar dentro de uma semana uma resposta.
dentro de 3 dias uma resposta. Agora, não dá para cada aluno trazer 30 fotos, que aí eu não consigo sair do WhatsApp nem ter vida, e inclusive dar atenção aos meus outros alunos das outras 3 formações. Então, a aula do dia 20 é para que você traga essa dúvida e coloque ela na aula ao vivo e a gente resolva juntos, tá? Então, só vai estar nessa aula do dia 20 quem estiver na formação, e eu estou muito empolgada para conhecer os novos rostinhos que vão entrar, que vão estar conosco, que vão crescer e transformar seus ambientes de atendimento, de sessões, de espaços, em espaços urbanos e entrarem dentro desse segundo semestre, gente, com tudo. Dentro desse segundo semestre, eu ainda faço muitas viagens, eu ainda tenho alguns lugares que eu não quero falar aqui, porque eu só gosto de falar quando dá certo, mas que eu pretendo estar em um lugar que eu sempre sonhei a vida toda. E eu quero abrir tudo para vocês lá dentro da plataforma, fazer espécies de aulas respiro assim bem específicas de coisas que eu esteja vivendo lá para que vocês implementem na hora. E isso só é possível com a nossa comunidade viva, né? Assim, dentro, nós unidos dentro da comunidade, porque eu não consigo trazer isso tudo dentro do meu feed, dentro do meu. Perceba que uma dica simples que eu dou dentro do feed já é 5 minutos de dica. Imagina. Então, na aula é quando eu consigo aprofundar e, principalmente, olhar para o espaço de vocês com mais atenção, com mais especificidade. Você pode mandar para mim, sendo aluna, Elaine, uma dúvida específica. Entende? É como se você tivesse uma consultoria comigo por 12 meses, por 1.447. Quando eu olho para isso, me dá uma certa, me dá assim, poxa vida, mas é uma forma que eu fiz de ser acessível para você e de dar certo para mim. Então, a gente consegue fazer isso juntas dentro desse semestre para que você chegue nesse Natal com outra perspectiva do seu negócio, com outros serviços operantes, com outra postura, com outra energia para entrar o ano que vem, porque não é possível que você não entendeu ainda que o wellness e o bem-estar estão ganhando o mundo e que o ano que vem ainda vai ser mais forte, mais massivo ainda essa onda do consumo de por experiências que tragam a melhora do sono, que tragam relaxamento, que tragam um momento de respiro e você não estiver dentro das 5 melhores da sua cidade. Isso não tem condição de acontecer, tá bom? Então, se você ainda tem dúvida, manda para mim no direct do Instagram, manda no privado da Van ou no meu no WhatsApp sobre, Elaine, falta uma dúvida a ser resolvida para que eu entre na formação que a gente vai ensinar para você. Nós teremos apenas 7 dias com ela aberta, depois eu vou fechar e não abro mais o Spa Classe A esse ano, não abro, não é algo, eu abri em janeiro e estou abrindo agora em agosto. Então, apenas essas 2 vezes eu vou abrir, porque nós temos outros planos futuros para essa formação, a qual eu também não vou falar agora, mas que, como você já vai ser aluna, você vai amar também. E é isso, tá bom? Eu me despeço de vocês, vão jantar, vão ficar à vontade para assistir às aulas. Quem já tiver entrado, quem ainda não e quiser esse tempinho a mais, vocês têm aí esses 7 dias até a semana que vem para decidir, até segunda-feira da semana que vem. Mas eu realmente vou fechar depois. Então se agilizem, eu quero muito conhecer vocês, as histórias de vocês, os espaços de vocês, saber que cidade vocês são e a gente começar a crescer juntas, tá bom? Um ótimo cheiro e bem-vindas à segunda turma da formação Spa Classe A e a gente vai transformar juntas esse seu spa urbano. Um cheiro.